dinheiro, ele pode ser muito bom. Ele pode. Tem várias advertências na Bíblia sobre o dinheiro. Tem vários ensinamentos na Bíblia sobre o dinheiro. Jesus falou das 38 parábolas, 16 são sobre dinheiro, administração, alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente precisa aprender a lidar com dinheiro. Dinheiro é bom quando você já tem as outras coisas mais importantes. Quando você já tem a verdadeira riqueza, quando você já tem a maior riqueza de todas, quando você já tem o coração centrado em Deus e tem o objetivo de fazer algo bom com aquele dinheiro, tudo bem. Nós somos mordomos e nós podemos usufruir também. O mordomo usufruía na época, não é? Ele usufruía, ele podia comer dos melhores manjares no palácio do rei, ele podia andar nos carros de guerra, ele podia passar, ele tinha uma autoridade, mas desde que ele nunca esquecesse quem é o verdadeiro dono. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Idealmente Podcast. Aqui nós unimos missão e propósito, fazendo o ID do Evangelho e sempre aprendendo juntos, ter a mente ideal de Jesus. Eu sou o Lucas da Jaqueline. E eu sou a Jaqueline do Lucas. Eita, Tudo glória, bem, meu amor. marido Tudo lindo? bem? Você tá bem, meu amor? Eu tô bem, graças a Deus. Na graça de Deus a gente tá bem. É o segredo, né? Na Verdade. presença dele. Não tem É nada maravilhoso melhor, né? demais. Não tem E nada tá do melhor. lado de você as duas companhias melhores da minha vida. O que Meu nós Deus vamos do aprender céu. hoje, amor? O que nós vamos aprender hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho de finanças, à luz da palavra e daquilo que é melhor de tudo, que é Jesus, né, meus Glória irmãos? a Que Deus. é o principal, né, meus Com irmãos? certeza, sem ele nada podemos fazer, né? E é isso, meus irmãos. Mas antes, a gente tem alguns recados aqui para passar para vocês, mas essa parte eu vou deixar com o nosso irmão Giovanni, que tá aqui atrás das câmeras. Como que tá, Giovanni? Fala, Lucas, beleza? Paz, Tudo parceiro. tranquilo? Graças a Deus, que legal, que dia bem bacana, que público hoje possa esperar aquilo que exatamente a luz da palavra finança pode trazer para a tua vida. E exatamente, eu já ouvi um pouquinho aqui. Glória a Deus. Bênção, né, meu irmão? É bênção demais. Todas as vezes o Senhor fala comigo, fala ao meu coração, que hoje seja mais um dia. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, galera. A gente também não pode deixar de falar aqui sobre os nossos patrocinadores. Ali você, utilizando o cupom Idealmente Groove Suplementos, além de ajudar a levar o evangelho através de nós, de quebra, você ainda vai cuidar melhor da sua saúde, pagando mais barato. É isso, galera. meus irmãos. Olha só, não vamos deixar de curtir esse vídeo, de acionar os sininhos e já compartilha com o maior número de pessoas possíveis, para que possamos juntos alcançar e propagar o evangelho e através da luz da palavra no tema de hoje. Aleluia. Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Deixe seu comentário de onde você está nos ouvindo, que vai ser bênção demais. Curtam. Não Isso vai esqueça, ajudar né? demais com que mais pessoas sejam alcançadas, porque o algoritmo vai entender que são informações relevantes e assim Jesus alcança mais pessoas e que é o principal de tudo, né? Nossa missão. Vamos junto. em Apresentar, tudo vai isso. apresentar, amor. Pode ser Pode comigo? ser, Pode claro, deixar? é com você. Meus irmãos, hoje a gente está tendo a honra e o prazer de receber um irmão que é abençoado. Deus deu a oportunidade de a gente conhecê-lo, que é o Luciano Fernandes. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Legal, gente, que prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, é sempre um prazer, né? Falar sobre um tema que eu gosto, mas mais importante, o privilégio, como nós falávamos antes aqui, de falar do Evangelho, né? Verdade. Então, Lucas, Jaqueline, obrigado pelo convite, é um prazer Obrigada estar aqui a no você. Idealmente Podcast e a gente espera poder propagar um pouco, né, das ideias que Deus tem trazido e tem transformado ao longo da minha vida, das pessoas que a gente trabalha. Eu espero de forma assim, com todo o meu coração, poder contribuir hoje com a sua vida. É isso. Amém, glória a Deus. Irmão, eu gostaria muito de começar falando sobre a sua trajetória com Deus, como que começou tudo isso, como que começou essa caminhada com Deus? Então, minha caminhada é longa, né? Você veio Como já sempre. de uma família cristã, não? Eu vim, na verdade, a minha mãe é cristã, o meu pai ainda não é, mas está no Ainda? caminho, Olha está só. entendendo, uma hora ele vai entender. Eu creio. Então eu vou na igreja desde cedo, né? E sempre fui aquele cara que fez tudo na igreja, entendeu? Olha Eu só. fazia, sabe, teatro, líder de adolescentes, líder de jovens. Olha só, já liderou. Louvor, Ah, toquei olha só, durante 8 nossa. anos. E a minha esposa cantava, eu tocava violão. A gente fez de tudo. Fui depois professor de escola bíblica dominical, sempre assim. Nossa. Mas, sabe como a gente não tem aquela transformação, né? Que eu já entendi aqui que o Lucas teve ao longo da vida, quando você conhece Jesus. Pra mim já era normal, né? Assim, o evangelho. Mas acabou que, quando eu vi, hoje eu entendo que tinha se tornado uma religião. Né? E aí, então, só em 2017, aí com 36 anos, aí eu fui entender realmente o que era o evangelho.
É Sim. claro que eu já tinha aceitado Jesus, já era batizado, já entendia tudo, mas eu fui entender um pouco a diferença entre religião e evangelho. Foi em 2017, ao longo da minha transformação, que me trouxe hoje na minha profissão. Foi um encontro com Cristo, mesmo um encontro, se Deus falou com Não você? foi assim, não foi um dia, né? Eu comecei com um processo de ler alguns livros e fui transformando a minha mentalidade na Amém. questão do empreendedorismo, de finanças, investimentos, que eu sou médico cirurgião Olha só. e acabei mudando de profissão. Então, nesse processo, eu comecei a ler os livros e eu comecei a entender assim, cara, isso aqui tá na Bíblia. Ó, isso aqui tá em Provérbios. Aí eu ia lendo outro livro, nada a ver. Aí isso aqui tá em Gênesis. Que Isso aqui legal. tá lá nos Evangelhos. E eu comecei, poxa, isso aqui tem a fonte que eu já conheço. Voltei a ler a Bíblia com outros olhos ao longo de 2016, 2017. Aí no segundo semestre de 2017, eu entendi essa diferença entre religião e evangelho e falei, Senhor, eu não sei como é que foi até aqui, não sei, eu já aceitei, já fui batizado, mas assim, eu quero de fato entregar. Olha E aí só. eu acho que evangelho, eu acho que se converter não é levantar a mão uma vez lá na igreja, quando alguém faz um apelo, isso é legal, é um início, é uma decisão, mas a conversão vem da renúncia, É isso. vem da entrega. É isso. E aí naquele dezembro de 2017, já no final do ano, eu de fato entreguei. Aí entreguei mesmo, aí entreguei profissão, entreguei assim... Aí renunciei mesmo. Aí assim, a gente sempre fala, mas Deus que olha o coração, se verdade. aquela renúncia é verdadeira, né? É isso. E aí, isso foi dezembro. E aí, já em março, ele já começou a trabalhar algumas... Antes, né? Mas em março já comecei... Poxa, a questão do emprego, porque eu tinha entregue o emprego. Eu era médico cirurgião do aparelho digestivo, com 3 residências médicas, um Olha médico só. que estava Que lindo. crescendo, que estava evoluindo na cidade, lá no Rio Grande do Sul. Sim. Eu estava ganhando cada vez mais dinheiro, cada vez ficando mais conhecido, e só que aí eu entreguei tudo. Mas eu não imaginava que Deus... Olha né? só. Eu já trabalhava com finanças nessa época, tá? Eu comecei em 2016 ali, então tinha um ano que eu já estava assim, Querendo, ajudando algumas né? pessoas, eu já tinha estudado para mudar a minha vida financeira. Que também essas duas histórias são paralelas, na verdade é a minha Que história, une, né? Que eu comecei a ganhar algum dinheiro, na residência médica a gente ganha muito pouco. E aí... Trabalha muito, né? Muito e ganha pouco, né? É uma bolsa. E aí, quando eu terminou a residência, eu comecei a trabalhar, fazer plantões e tal, eu comecei a ganhar bem mais, tipo, 10 vezes mais do que eu Olha ganhava. só. E aí eu fui naquela mesma linha de comprar um carro, melhorar o carro, comprar um terreno para já construir uma casa, aquela coisa. E até que chegou um momento em que eu percebi, foi num plantão, eu tinha ali, então isso foi 2015, né? Ali, final de 2015, eu tava num plantão com um colega médico, um plantão, eu tava com 34 e o colega com 70 anos. Plantão noturno, plantão puxado, e o cara com 70 anos fazendo plantão, e eu perguntei pra ele, Nossa. irmão, me diga uma coisa, Deus. você tá fazendo por quê, né? Ele falou, porque eu preciso. Olha só. Eu tenho muita obrigação financeira, filhos e tal, eu preciso. E eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. E foi aí que eu comecei a dar o start. Naquele plantão mesmo eu comecei a estudar. Eu preciso estudar finanças. Eu não sabia nada. Eu tinha uma noção, mas a gente é muito do que nossos pais fazem com Sim. dinheiro, né? Então, ou a gente repete ou a gente refuta o padrão deles. E esse quebra, não é né? uma área que também é muito estimulada no Brasil, você estudar sobre a área financeira, O né? interessante é que nós sejamos todos ignorantes financeiramente no isso. país, né? Manter, Para né? que o sistema O governo- continue funcionando. E aí eu, naquele plantão, comecei a estudar, estudei muito. Então, nesse processo de estudo, eu fui lendo esses livros que eu falei. E aí eu fui mudando a minha vida financeira e as pessoas começaram a me pedir ajuda. Amigos, só. parentes, as pessoas veem a transformação, né? Quando a transformação é de verdade. E aí, então eu já trabalhava com finanças nesse período, eu já estava começando até a fazer algumas turmas. Porque se eu atendia individualmente e dava certo, sem ser empreendedor, sem nada, sem ter objetivo de virar isso, de largar a medicina, eu simplesmente falei, olha, será que funciona em grupo esse negócio que eu tô Olha fazendo? só. Olha que legal. E aí eu montei uma turma e deu certo. E aí nessa época então, 2017, que eu contei aqui, eu já estava fazendo essas turmas. Ganhava pouco, continuava como médico, não tinha objetivo de largar nada. Só que, março, como eu falei, alguns meses depois, eu já estava com o coração assim, poxa, eu tinha um concurso público. Tinha concurso privado, tinha trabalho privado e trabalho público. A maioria dos médicos tem um monte de coisa, né? E aí, o concurso público, eu tinha estudado para passar, passei em segundo lugar do estado, assim, e era o meu maior salário. Master, né? Ganha Mas Deus começou a me incomodar para eu largar. Olha só. Você E sentia aí a eu voz de falei, Deus? ok, deve ser para eu me dedicar mais um pouco a essa questão de finanças. Você foi perdendo prazer Não. Não? Na verdade, não. Eu só senti a vontade, assim, de...
foi aumentando esse outro lado. Mas a responsabilidade de ser médico, o tempo todo que eu estudei, porque foram 6 anos de faculdade, mais Estudou 5, muito. mais 5 de residência, mais 4 para passar no Estudou. vestibular. Lê muito. Então, era escreve 20 anos. É algo um passo muito grande, né? É. Porque você olha pra trás, você fala, nossa, foi uma vida, né? Que até aquele momento, né? Mas quando Deus te chama, não tem jeito. Não tem Não jeito. tem, mas, eu não tinha, naquele momento eu não tinha entendido como um chamado. Eu tava assim, tá bom, Deus tá me incomodando aqui e eu larguei aquele emprego. E já me chamaram de louco, porque largar um emprego público. Mas isso aí foi algo loucura. recorrente na minha vida depois. Sim. E aí eu larguei. Só que aí eu falei, beleza, vou ficar com o meu emprego privado aqui, que era um plantão numa UTI que eu fazia, meu consultório e meu sobreaviso de cirurgia, meus pacientes e tal. Aí, e esse plantão que era da UTI, que era o emprego, eu falei assim, esse eu não vou largar. E aí, cuidado quando você fala que não vai fazer alguma coisa. Tá ouvindo, né, Gi? E eu falava assim, ó, cara, eu não vou largar porque esse aqui é muito tranquilo, era meu segundo maior salário, é muito tranquilo e tal, eu gosto daqui, me dou bem com o pessoal, eu consigo estudar enquanto eu tô de plantão na UTI e tal, eu estudava finanças, investimentos, me preparava para as aulas que eu já dava e tal, eu estudava medicina também. Só que aí um dia eu tava nesse plantão, e eu comecei a sentir de novo vontade de sair. Eu falei, mas por que eu já falei que eu não ia, né, sair? E aí eu fui deitar um pouquinho, que né, o plantão da UTI às vezes você consegue dar uma relaxada. E aí eu fui deitar um pouquinho assim e falei, Deus, me dá um sinal, né, se é pra eu largar isso aqui também, porque eu quero fazer a tua vontade. Já entreguei tudo, só me disse é. E aí eu tava meio que peguei no sono, assim, e eu nunca olho o celular no meio da noite, nunca. Mas eu acordei e peguei o celular e recebi um e-mail, não sei da onde, Olha empreendedores só. cristãos, não sei da onde. Ô, glória, Olha só. ao sinal. Meu filho, se você quer sinal, ainda é por vista. Eita. Você tem que ir por fé. Vai com o que tá no coração. Isso. E aí eu falei, bom, o que eu tô no coração é vontade de largar. Larguei. Aí eu fiquei só com meu sobreaviso cirúrgico, que era só se me chamassem, eu ganhava alguma Olha coisa, só. e meus plantões, e meu Os cursos. consultório. Ah, tá, o E consultório. cirurgias, assim. Só que um cirurgião jovem, ele ganha mais por outras coisas. Depois ele vai construindo ao longo da vida e vai tendo bastante pacientes para ganhar dinheiro com Mais, cirurgia. é. Eu já ganhava, mas não era o meu maior ganho. E eu já era casado com 2 filhos na época, né? Eita. Agora, Nossa. graças a Deus, estamos com o 4, né? Glória a Deus. Eita, Deus Sendo férteis e maravilhoso. povoando. É isso. 23 dias tem a nossa filhinha. Glória a Deus. Mas aí eu falei, beleza, vou ficar, né? E aí, isso já era ali julho, tá? Que eu larguei o outro. E aí, inicinho de agosto, eu continuando com aquilo no coração, mas eu Queimando. larguei. Aí eu falei, cheguei, chamei minha esposa, inicinho de agosto, conversei com ela, falei assim, ó, é o seguinte, Deus tá me incomodando. E ela falou, tô vendo, né, tudo que tá acontecendo. Minha esposa é sempre parceiraça. Eu falei assim, ó, vai provavelmente acontecer em algum momento de eu largar a medicina. E ela, tá tudo bem, eu tô percebendo isso. Ela E- trabalhava na época pra poder te ajudar ainda, assim? questão? Não, ela já tava Já tava só, em casa, já assim. tava com as crianças. Ela é formada também, Sim. mas já tava. E aí a gente olhou assim, e falou, tá, beleza. Só que aí eu falei pra ela, pode ser que seja assim, mais cedo do que a gente espera, talvez no final desse ano. Olha só. E será início de agosto. Você já Aí, tava sentindo foi ali, no né? momento que ela regalou os olhos assim, mas falou, Olha só. beleza, Ai, fala, meu Deus, tô contigo. Ó, isso foi início de tô agosto. com medo, mas eu tô. Isso foi início de agosto. Então, no dia 27 de agosto de 2018, isso aí já era 2018, né? Lembra? Dezembro de 2017 eu tinha entregue. Então, 8 meses depois, agosto, eu tava numa cirurgia, dia 27 de agosto. Comecei às 8 horas, uma cirurgia de vesícula, que era o dia a dia que eu fazia tranquilamente Sim. e tal. Ali pelo final da cirurgia, umas 8h40, devia ser. Cara, um calorão no corpo, assim, durante Nossa. a cirurgia, que eu vi de cima a baixo, assim, e uma voz que não era audível. Sabe quando você ouve dentro de você, mas Você não é um quer. pensamento que não é seu. É. Você sabe que veio de fora, mas... E aí... Meu filho, é tua última cirurgia. Olha Meu só. Deus, você arrepia, cara. É minha última cirurgia. Eu Olha falei... só. E eu falei assim, tava com a máscara, né? Eu falei, tá bom, senhor, é minha última cirurgia. Você entendeu naquele momento. Entendi. Eu não tinha como negar. Aí a minha instrumentadora, a Daiane, que tinha se convertido há pouco até. E aí ela... O que é, doutor? E eu falei, nada. Depois a gente... É meu o que com Deus aqui? Depois eu te falo. E aí eu terminei a cirurgia. O pessoal sempre pensa, você saiu correndo? Não, eu terminei a cirurgia, o paciente tá bem, tá? Tá bem até hoje. Viveu, né? Ele Sobreviveu. tá bem, graças a Não Deus. sai correndo não, gente. Graças Ele a não Deus. saiu correndo. Não saí correndo. Eu terminei a cirurgia, liguei pra minha secretária do consultório, a Lenise, falei assim, Lenise, não marca mais ninguém pra mim, tá? Ah, esse mês, doutor, vai viajar? Eu falei, não, nunca mais. Hã? Depois te explico. Coitada da secretária. Aí cheguei em casa, falei com a minha esposa, ela entendeu e tal. E aí eu atendi
meus pós-operatórios ainda, que eu tinha, né, como responsabilidade. Até E finalizar, dia 10 né? de setembro de 2018 foi meu último dia como médico. Olha só. E aí, inclusive, a instrumentadora perguntou quando eu falei pra ela, né? E aí, vai ser pastor? Eu falei, não sei, Deus deve ter a ver com esse negócio de finanças que eu tô fazendo. Olha só. Isso em 2018. Mas assim, eu não tinha planos de ser o que a gente é hoje. Graças a Deus. E aí, pô, eu já tava investindo, então eu tinha um dinheirinho. Não era muita coisa, mas eu tinha um dinheiro ali em renda fixa e tal. E eu, beleza, eu dava essas aulas que eu ganhava algum dinheirinho, mas era pouco. Eu falei, tem isso aqui, eu vou tirando até eu Então, começar a você já performar sabia, mais. você Crescer, já eu sabia que ia acontecer alguma você coisa. sabia, né? Mas eu falei, mas aí que tem sempre a questão de a gente fazer alguma coisa também. Eu olhei pra minha esposa e falei, bom, como que eu posso, assim como eu tinha atendido do individualmente e do pro grupo, como que eu posso agora alcançar mais pessoas? Internet. Amém. Olha E só. aí eu não sabia nada de internet. E aí, cara? Nada. E aí eu e minha esposa começamos a estudar lançamentos digitais, Olha só. fórmula de lançamento, Que Érico bacana. Rocha, começamos a seguir, compramos o curso e fomos estudando. E 45 dias depois desse meu último dia como médico, né, 10 de setembro, então foi 25 de outubro, eu fiz meu primeiro lançamento. Nossa, Né? rápido, Já. cara. Gravei o curso. Olha só. Gravei. Meu Eu peguei uma aula presencial Mas que eu tava dando e gravei. Mas ele tinha uma reserva. Isso que é importante, você falou aí, as pessoas hoje em dia não É, conseguem. então, isso é importante nas finanças, né? A gente fala mais adiante. Mas eu fui tirando alguma coisa e tinha um dinheirinho que eu tirava das turmas e eu tinha que investir ainda no tráfego, investir no lançamento. E aí eu fiz o lançamento, não foi muito bem, obviamente, era o primeiro, mas hoje eu digo que foi bem. Eu fiquei muito chateado na época, mas Porque no início, né, também. eu vendi 8. Olha E só. 8 cursos. E na época, pra mim, isso era horrível. Eu achei que eu ia vender 100. Eu ia fazer 6 em 7, aquela coisa Porque de você já vê o resultado dos outros, você já e fala aí assim, você não, eu... compara. Mas Pô, não, que glória, 8, cara. foi 8. Daí o segundo que eu não vendi nada depois. Que era uma demandinha reprimida, Deus porque eu já tinha testando. começado a produzir um conteúdo assim, Ah, na mas rede Deus também social. tava testando você, né? Vamos é. ver se ele vai, né? E aí eu... Enfim, aí comecei a trajetória, né? Nesse período aí eu não comprei nada pra mim, não gastei nada, a Olha só. gente foi Muito importante. poupando, sabe? Não comprar uma roupa assim, nada. A gente só foi fazendo e foi aumentando os lançamentos e aprendendo o que errou isso daqui e tal. O segundo foi ruim, aí eu fiquei 4 meses sem fazer, estudei, fiz um melhorzinho, que eu investi 2.000, voltou tipo 17. Olha Aí eu só. comecei a entender. Fui melhorando. Sim, a E alta. pra encurtar aqui a história, graças a Deus a gente tá aí com quase 35 mil alunos em Glória 44 a Deus. países. Olha né? só. E assim, quando eu larguei, então a minha trajetória profissional aqui, digamos, que é pessoal, que pra mim é tudo junto, foi uma trajetória espiritual, de confiança, de saber que ia dar certo confiando naquilo que eu tinha sentido naquela cirurgia. Amém. Agora, eu contei aqui, parece simples, mas imagina as pessoas falando pra mim, você é louco, cara, você estudou tantos anos pra isso. Isso não tô falando de gente longe de mim, tô falando de família, pessoas, amigos. Os colegas médicos começaram a me chamar de coach, picareta da internet e tal, louco, o Luciano tá louco. Ah, não dá certo, ele volta. E até hoje me perguntam nos podcasts, no lugar, e aí, se não der certo? Eu falei, cara, não tem volta, porque o Espírito Santo me falou que era esse caminho. Se ele quiser, ele me manda pra outro agora. Então é Mas isso. dificilmente ele vai me fazer voltar pra medicina. As pessoas precisam entender e também aprender a ouvir a voz de Deus, né? Exatamente. E assim, será que foi meu coração? Será que foi o Espírito Santo? Olha, claro que tem vezes que a gente não sabe e vai orar. Naquele momento não teve Não dúvida. teve dúvida, né? E Não os teve. resultados mostram por si, né? Porque, pô, não... Então, hoje, quando que eu ia imaginar, né? Agora, daí eu, no interior do Rio Grande do Sul, mudei para São Paulo, Alphaville, né? Do Que nada. delícia, né? A gente tem alunos em todos, Os estados? 44 países, todos os estados do país. A gente tem aí hoje, estamos agora com a terceira empresa, Glória a Deus. temos mais de 60 pessoas na equipe, né? Então, assim, de onde veio tudo isso, né? Eu era um empresário, eu tô aprendendo a ser empresário ainda. Amém, glória né? a Deus. Então é o Espírito Santo, e ele segue daqui a pouco a gente vai ver esse podcast daqui a alguns anos. Glória a Deus. E eu Vai não sei, eu não lembrar, sei onde é já. que eu vou estar, mas eu sei No que eu topo, tô em nome de falando aqui Jesus. agora, Amém. né? Que é tudo pra honra e glória do Senhor, É isso. e que ele que me direciona e faz o que quiser da minha vida, da minha família, das minhas empresas. Glória a Deus. Nesse tempo aí você tava na igreja, como que foi a liderança pra você? Tipo assim, você se orientava com a liderança, se falava como que era seu relacionamento? Nada, ninguém entendia Nada. nada do que eu tava Nada. fazendo. Nem a Minha- sua liderança... Nada, É uma meu. mente, é igual a sua mente. E assim, essa época aí também depois, logo aí já pegou a pandemia, Olha 2020, só. e aí não Sim. tinha nem igreja, assim, né? Claro que eu tinha pastores, amigos, Sim.
Mas, assim, não entendiam muito o que eu tava fazendo. Ninguém entendia. Meu mentor sempre foi e vai continuar sendo o Espírito Santo. É meio como Abraão, né? É Tinha ninguém pra falar com ele, não tinha Não livro, tinha, e não Deus falou assim, ó, tinha. sai da sua terra, da sua parentela e vai pra lugar que eu te... Era eu falando com Deus, sentindo no E o povo coração, a chama minha você esposa de louco, apoiando. e você prosseguindo e a esposa do lado, né? Foram Sara poucos do lado, colegas né? médicos, assim, que me apoiaram, sabe? Uns 2, assim, que até hoje me seguem, são alunos, são amigos. Os outros todos, assim, né? As pessoas não dão Pessoas da muito, minha né, família, crédito, assim, né? isso é louco. O meu irmão ficou muito triste. O meu irmão ficou muito triste porque eu não falei pra ele que eu tinha largado a medicina. Olha tá. só. Eu não falei pra minha mãe e pro meu pai que eu tinha largado, porque eu sabia que eles não iam É bom, aceitar. Acreditar, né? importante, Não... Então, eu fui pra minha mãe e pro meu pai, eu fui falar 3 meses depois. 3 meses e pouco, eu fui na casa deles e falei, olha, né, contei tudo. E aí eles entenderam, apesar do meu pai não ser cristão, ele sempre entendeu, ele sempre confiou muito e sabe que eu ouço a voz de Deus, ele entende essas coisas. Então, assim, queremos que você seja feliz e que siga o caminho. Claro que se preocuparam É, financeiramente. porque você estudou muito, cara. Não, parece um desperdício, né? É, pra eles que da época que, formei meu filho, ou tipo assim, meu filho tá formado, né? Mas assim, nunca é desperdício. Eu quero que você entenda isso. Nunca é isso. desperdício. A sua trajetória, o que Deus está transformando na sua vida, tudo vai ser aproveitado para honra e glória do nome dele, para o propósito que ele tem para sua vida. É isso. Então você pode mudar de profissão, você pode mudar de país, você pode Sabe? mudar, você não pode mudar de esposa, viu? É, Esposa não isso pode aí. mudar. Falou certo aí, ó. Mas você pode mudar porque Deus vai transformando. Você tem que se permitir ser direcionado por Deus, né? Tá alinhado, né? Porque eu acho que esse é o segredo, né? A gente alinhar a nossa visão e o nosso coração com a visão e o coração do Pai, né? Porque eu acredito que também teve a intenção de você ajudar pessoas em tudo isso, né? Sempre. A intenção não foi focada só em você, no seu bem, né? Porque também tem muito isso hoje em dia, muita dificuldade das pessoas olharem, pô, não, é sobre o próximo. Né? Como você vê isso em relação a entender a mensagem do evangelho mesmo na questão das finanças? Na verdade, a mensagem do evangelho, ela é uma das mensagens mais difíceis, assim. Imagina como é que Jesus conseguiu trazer até hoje, né? Com 12, não é que com lindo? 12 malucos lá que viraram os grandes. Totalmente diferente, né? Mas assim, ó, porque as pessoas... Tô apaixonada. É uma mensagem de ponta cabeça. É uma mensagem que fala de um reino que é contra o reino que a gente está acostumado. O reino de um habitante só, que é o ego, né? Tudo é pra nós, tudo é pra gente. E aí, então a gente não tá acostumado com isso. Então quando você fala em Deus e no Evangelho, como eu estava falando antes aqui, no meio que eu vivo hoje, ali Alphaville, um meio rico, digamos assim, as pessoas entendem Deus, mas entendem assim, Deus me ajuda em tudo. Mas e se você tiver que abrir mão de tudo? Isso. Né? Então assim, é contra o ego, não é? Enquanto Deus está me ajudando no que eu quero, é Deus muito que fácil faz ser falar de cristão. Deus. Mas quando ele manda você fazer alguma coisa completamente oposto do que você Você quer. acha que Deus te pôs lá pra abrir um pouco os olhos dessas pessoas que se acham um pouco acima? Eu já ouvi isso de acho que uns 8 pastores até agora. Eu creio que sim, olhando Você tem que assim, estar aí, Luciano. É isso. Você é diferente, É aquela coisa isso. toda. É assim, eu não A só acho, eu tenho certeza. A paz do Espírito Santo está em você. Então eu creio que Deus não coloca a gente em lugares em vão. Porque Deus ele quer nos levantar para ajudar pessoas que estão caídas. Influenciar e não ser influenciado, né? E todo mundo precisa ser alcançado, É né? O isso. rico, o pobre, né? Todo mundo precisa ser alcançado e entender o que é o verdadeiro evangelho. isso. Não que eu saiba exatamente, mas eu tento falar o que Deus mostra pra Não mim, querer né? ser melhor que ninguém, né? E é difícil, assim, a questão do dinheiro. Vamos lá, né? Recentemente, faz um tempo, a gente às vezes hospeda alguns amigos pastores, famílias, quando vão a algum evento. A nossa Sim, igreja sim. lá tem bastante eventos. E aí a gente hospedou um casal de pastores do Mato Grosso do Sul, que são nossos amigos lá do Rio Grande do Sul. Agora eles estão indo para Porto Alegre, inclusive. Plantar uma nova igreja em Porto Alegre. Oh, glória a Deus. Ele plantou lá em Naviraí, Mato Grosso do Sul, o pastor Vinícius. E aí ele esteve lá em casa e escreveu depois uma mensagem que eu guardo, assim, ele falou assim, ó, vocês têm riqueza, mas são simples, né? E eu achei interessante os verbos que ele usou, as palavras que ele usou, vocês têm riqueza, mas são simples. Não vocês são ricos, mas têm simplicidade. Olha só. Foi o oposto. E é isso que eu tenho tentado mostrar, que o dinheiro, ele pode ser muito bom. Ele pode. Tem várias advertências na Bíblia sobre o dinheiro. Tem vários ensinamentos na Bíblia sobre o dinheiro. Mas tem, porque é um assunto interessante. Jesus falou das 38 parábolas, 16 são sobre dinheiro, administração, alguma coisa assim. Então, por quê? Porque a gente precisa aprender a lidar com dinheiro. Só que o dinheiro, ele é perigoso, sim. Ele vai competir.
Você não é o diabo que compete pelo nosso coração. É Mamon. É isso. Então, assim, só que é bom, o dinheiro é bom quando você já tem as outras coisas mais importantes, quando você já tem a verdadeira riqueza, quando você já tem a maior riqueza de todas, quando você já tem o coração centrado em Deus e tem o objetivo de fazer algo bom com aquele dinheiro, tá tudo bem. Nós somos mordomos e nós podemos usufruir também. O mordomo usufruía na época, não é? Ele usufruía, ele podia comer dos melhores manjares no palácio do rei, ele podia andar nos carros de guerra, ele podia passar, ele tinha uma autoridade, mas desde que ele nunca esquecesse quem é o verdadeiro dono, né? Então forte, é isso, né? é isso. Nossa, é forte isso, Nós né? somos mordomos, a gente não pode esquecer. Eu posso usufruir, posso ter uma casa segura para minha família num condomínio fechado, quando eu tenho hoje? Sim, tenho 4 filhos, o mundo tá uma loucura. Eu pretendo e faço isso, né? De prover para eles segurança, um certo nível de conforto, mas eu tenho que lembrar que o dinheiro não é meu, então ele também vai ser usado para doação, para projetos sociais, para a pregação do evangelho, né? E não só o meu dinheiro, mas o meu tempo, a minha energia, todos os recursos que Deus coloca na minha mão. Então é sobre isso, né? Já respondendo a pergunta que sempre me vem nos podcasts. É tão bom, E aí, né? é bom ter dinheiro ou é ruim ter dinheiro para o cristão? Depende. Se o teu coração está em Cristo, dinheiro é muito bom. Aí dinheiro é dinheiro no bolso. Com o coração em Deus é bênção. Ok? Mas dinheiro no coração e Deus longe disso é maldição. É porque aquilo, né, a gente costuma falar, as pessoas falam assim, não, dinheiro corrompe as pessoas. Não, dinheiro só expõe o que já tá dentro de você, né? Exatamente. Só que qual é o problema? O que tá dentro da gente? É aquela coisa que eu falei. O sufixo ismo é quem toma partido de, né? Então tem assim, você tem capitalismo, socialismo, feminismo, machismo, ismo, egoísmo, né? Você toma partido de você mesmo o tempo todo, do seu ego. Então todo recurso que vem na sua mão vem pra quê? Pra você. E aí Deus dá pra você e diz, olha lá, ó, ele pega só pra ele. Aí dá de novo, ele pega só pra ele. Fala, vou parar de dar, não me interessa mais. Entendeu? Então, que se vem na sua mão o dinheiro, e eu não tô falando que você tem que doar tudo, tá bem? Não é também, você não é Madre Teresa de Calcutá, você tem família e tá tudo bem, você ter, como eu falei, segurança, conforto, fazer uma viagem, ter um carro seguro para viajar, enfim, faz parte. Mas você tem que entender que ele coloca na sua mão e alguma coisa vai passar adiante, né? Alguma coisa passa, você não pode só reter. Reter é um verbo que o mordomo do reino não pode conjugar, né, o tempo todo, demais, assim. É interessante você falando isso daí, né, de reter, né, a gente vê que nós, como cristãos, somos tratados como ovelhas, e a ovelha, ela não tem nenhum dom majestoso, a ovelha, ela só tá para servir, é tirado lã dela, ela é tirado carne, então é só tirado dela, o dom dela é servir, o dom dela é doar para os outros. E é interessante isso, porque poderíamos ser qualquer outro animal que é mais sagaz, que é mais independente. A ovelha é um animal gregário, ele tem que andar em grupo. E ele só obedece ao pastor, não sabe nem o que fazer. Se ficar sozinha, fica perdido. Por isso que o pastor tem que buscar, porque ela fica perdida. Que forte, então, né? nós somos ovelhas por isso. Nós não somos, poderia ser o quê? Leões. Nós poderíamos, não existe, nós somos ovelhinhas, que sem o pastor a gente não sabe nem pra onde ir. É total dependência dele, né? Se a Gi, gente... você vai fazer pergunta, né, Gi? eu tô aqui, nossa, a gente tá tão... Não, bem bacana, É eu isso, achei Gi. bem legal. Telespectadores, eu gostaria aqui já de falar um pouco. E, Luciano, se tivesse que tocar alguma pessoa, essa pessoa é a mim. Já fui tocado. Olha só que bênção. Luciano, sabe o que é tão engraçado assim e Papai do Céu faz algo incrível? As datas que você falou aqui, os mesmos processos que você passou, alguns, dezembro, foi quando eu falei, eis-me aqui pro Senhor, Olha aí, de ó. 2017. Olha aí, ó. Eu estava numa construção de uma igreja, onde eu estou no momento até agora, sendo enviado de um lugar para o outro, e eu falei pro Senhor, eis-me aqui. Agosto de 2018, o Senhor havia me pedido uma empresa no qual eu estava, falando para mim que tinha encerrado um ciclo, que ele tinha separado algo para mim e que eu pudesse viver aquilo. Luciano, também estudei 6 anos, sou formado em engenheiro de controle e automação, fiz 3 anos de especialização.
Olha aí. E o Senhor, ele tem feito na minha vida exatamente, totalmente diferente do qual eu... Só que uma coisa que mexeu comigo bastante, Luciano, no qual você falou, que eu estudei muito, muito, muito mesmo na minha vida para que eu pudesse chegar, vamos supor, vou falar algo para você, aos 40 anos agora, eu estar muito, muito, muito bem financeiramente. Esse sempre foi o meu sonho. Eu estava juntando dólar, eu estava fazendo alguns tipos de capitalização, tinha feito de tudo para que eu pudesse chegar no momento que eu estou até agora, o mais tranquilo possível, claro, e buscar dar o melhor para o meu filho. Eu tenho um filho de 20 anos, ele é do exército hoje, e esse sempre foi o meu pensamento. Eu estudar e buscar dar o melhor para o meu filho, buscar a mudar o ciclo no qual a minha mãe veio. Minha mãe veio sem estudo, minha mãe era diarista, minha mãe sempre... E eu fui um dos primeiros da família a me formar e ter uma condição legal. Legal. Mas algo que você me falou aí, e telespectadores, eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção, que é uma virada de chave. E isso, eu estou tendo essa virada de chave na minha vida hoje. O Senhor, ele tem me trazido alguns insights, e você acabou de me falar algo que tocou profundamente em mim. Que uma das minhas cobranças, Luciano, é o quê? Eu estudei há muito tempo na minha vida. Eu dediquei dinheiro, muito tempo de dinheiro, muito tempo de sacrifício, noites. Você sabe o quanto de dedicação. O que mais me pesa hoje, demais, é largar tudo isso que eu aprendi, que eu ensinei, que eu achei que era algo que eu pudesse me estabelecer ali, colocasse, sabe, meu pezinho, ele fala, eu tenho algo para tentar me dar bem. Só que o Senhor, ele tem feito coisas totalmente diferentes disso. Aí vem Jesus e muda tudo. Isso. E assim, faz tudo parte da nossa trajetória, como eu falei, né, Giovanni? Então, assim, ó, rapidamente para você a história do sapato, tá? Vamos supor que você tinha um objetivo muito grande de comprar um sapato de couro, bonito, importado, e era o seu sonho. O seu sonho era ter aquele sapato, e você vai e trabalha para comprar aquele sapato, você rala, você trabalha, você junta. O sapato é caro, mas você vai juntando, e vai olhando para aquele sapato. Um dia você compra o sapato, você fica feliz da vida, você comemora, alcançou um objetivo da sua vida, e você começa a utilizar aquele sapato. E você sai com ele, você sai bem feliz, bem, né, exibindo o sapato, só que você percebe já na primeira saída que aquele sapato, em algum momento, ele começa a apertar. Ele começa a apertar o seu pé, ele tá apertando aqui no calcanhar, ele tá apertando. Não, mas esse sapato tá louco, olha quanto eu trabalhei, olha quanto eu ralei, olha quanto eu juntei para conseguir comprar esse sapato. Continua com o sapato e bota ele no outro dia, mas ele segue machucando, e você vai machucando, e você pensa, mas eu ralei para conseguir esse sapato, eu não posso parar de usar esse sapato, porque foi muito difícil, era meu sonho. Mas ele vai machucando, chega um momento que tá em carne viva já o seu pé, e você vai ter que tomar uma decisão. Ou você permanece com o sapato pelo tempo e o esforço que você dedicou para tê-lo, ou você larga o sapato e vai ser feliz, porque não dá mais para viver com o sapato. Aproveita para usar esse sapato para dar para alguém, abençoar a vida de alguém. Tudo que você construiu na sua vida, tudo faz parte de quem você é. Usa para abençoar e segue adiante. Nossa. Vai adiante para onde que você resposta, vai. Hein, cara? Ah, isso daí veio no download. É isso aí. Essa daí, eu costumo falar assim, ó, tem coisa que Deus manda que é download, né? Na hora... Exatamente. Sensacional, Luciano. Cara, é isso. O sapato tem outra pessoa precisando, o conhecimento todo que você utilizou, você vai utilizar, faz parte de quem você é. Sim. Mas não tem problema mudar de estação, mudar de patamar. Entendo. Deus tem algo melhor. Quando as pessoas se apegam ao velho, não podem ver o novo. Entendi. Bacana. Amém, glória Legal, a Deus. Luciano. Isso aí. Olha só, telespectadores, eu tô recebendo muito aqui de você. Recebe aí também, que Deus quer falar com vocês. A importância da renúncia, né? Deus, ele sempre vai chegar a gente querendo que a gente renuncie a algo, né? Sim. Quando a gente tá caminhando no mundo e caminhando de um direcionamento diferente. Qual que é a importância que você poderia expor em relação à renúncia? Que eu acredito que seja uma das principais lições, né, nesse mundo, né? Como você poderia expor algo em relação à renúncia na visão bíblica e trazendo um pouco dessa questão financeira também? A renúncia, basicamente, ela é o centro. Ela é o centro do que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de evangelho, você pode pregar todo o plano do evangelho, entender, olha, né, salvação, Jesus vem, morre.
ressuscita, lava o seu pecado, você tem o único, a verdade, caminho, a vida. Você explica tudo. E aí as pessoas continuam entendendo religião. Elas continuam entendendo, tá bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na igreja, né? Agora tem que parar de fumar, né? Agora tem que parar de beber, ou sei lá, agora eu tenho que parar de carnaval. Sei lá, ela vai perguntando as coisas porque ela já vai nas regras. Ela não entendeu ainda que tudo se resume a não é mais a vida que eu quero viver. Agora eu coloco tudo que eu tenho diante do Senhor e Ele me orienta. Então, é difícil, cara. É difícil. É a coisa mais difícil que nós temos na vida, é a gente renunciar. É por isso que Jesus disse, quem quiser me seguir, seguinte, tem uma coisinha aí, não é ir na igreja, meu amigo, não é o domingo, não é o dízimo, não é ler toda a Bíblia 10 vezes, a questão é que você vai ter que abrir mão da sua vida, tomar a sua cruz, que é o propósito que tem pra você. As pessoas sempre entendem como algo ruim, talvez não seja, né, porque a própria cruz, ela traz uma simbologia para nós de amor, de perdão, de salvação. Isso. Então talvez seja, eu não sei, eu também não vou dizer aqui que é bom, né? Deus que sabe, mas é a vontade de Deus para sua vida. Então renúncia é sobre isso. Quando você renuncia, todos os recursos que caem na sua mão são para o objetivo de quem está te guiando, não seu. Então assim, mas vamos lá. Vamos supor que você está numa pista de Interlagos. Você está ali numa corrida de Fórmula 1. Aí você está dirigindo, você. E aí você tem o Lewis Hamilton do seu lado. E ele tá ali te dando palpite, ele tá dizendo tal. E você vai, faz, não faz. Daí a pouco ele diz assim, cara, deixa eu assumir essa direção aí. E ele fala, não, cara, eu que sei. Cara, você vai falar isso pro Lewis Hamilton dentro do circuito de Fórmula 1? Você vai falar isso? Você tem... Então assim, se você confia em Deus de fato... E está escrito na Bíblia que ele tem planos bons de futuro e de esperança. Então por que nós estamos preocupados? Por que a gente tem ansiedade? Por que a gente ainda continua lutando pelas nossas próprias forças? Se o Lucas aqui é meu amigo, se eu soubesse que ele tem o poder de ver o meu futuro. Luciano, eu já vi o teu futuro. E eu sei o que é bom para você. Deixa eu guiar. Eu vou dizer, não, cara. Mas ele já viu o meu futuro. E ainda que é um ser humano. Agora imagina o Criador dos céus e da terra. Que forte, cara. É forte. Entendeu? Nossa, é incrível, porque... Porque assim, a gente vê que muitos dizem que tem fé, mas quantos confiam de fato, né? E aí... Confiança, é renúncia, é entrega. O evangelho é confiança, é entrega. Então ele está olhando o seu coração. Ele olhou o seu coração, viu, cara, um coração bom, que obedece, obediência. Obedecer princípios, obedecer a voz do Espírito Santo. Eu posso colocar todo e qualquer recurso na sua mão, cara. Porque eu já confiei em você. Né? A parábola dos talentos é sobre isso, não é só sobre dinheiro, é sobre todo e qualquer recurso. Esse cara, ele obedece, ele multiplica, ele abençoa, bota mais recurso pra cima dele. Ele é muito forte. Você conseguiria expor um pouquinho mais sobre essa? Inclusive, você até toca da parábola aí. Você conseguiria trazer um pouquinho mais de lição que tem nessa parábola, cara? Então, essa parábola a gente costuma usar assim pra investir. Investir é bíblico, multiplicar o capital é bíblico. Não tem problema você multiplicar o capital. Mas também tem outra parábola que fala sobre encher os celeiros pra você mesmo. E agora eu posso descansar, né? Louco, essa noite pedirão a sua alma. Né? Então, assim, você tá guardando pra quê? Então, assim, eu nunca falo no meu conteúdo, você não vai ver eu falando em acumular dinheiro. Eu falo em crescer patrimônio, para trazer segurança para sua família, para poder também viajar, ter segurança, conforto, mas para abençoar, para ajudar outras pessoas, para servir, para transbordar. Então, a parábola dos talentos é sobre isso. São 3 servos, e aí eles têm comportamentos, né? O dono, o rei, né? O dono de tudo, ele vai ficar muito tempo longe e ele diz assim, olha, esse cara aqui que já tem uma capacidade maior, eu já sei que ele é melhor, eu vou dar mais para ele cuidar. Esse segundo aqui, que também é bom, eu vou dar um pouquinho menos, mas ainda vou dar. Esse terceiro, que eu já sei que não é muito, né, muito bom, eu vou dar um pouquinho também. O que acontece? Para quem não conhece a parábola, é uma história que Jesus conta. O primeiro, ele vai, ele que ganhou mais, ele rapidamente sai a negociar e multiplicar, né? E dobra. O segundo, que ganhou menos, né, também sai a negociar, multiplicar e dobra. E o terceiro, por medo, e medo é algo interessante na nossa vida, né? O medo de ser da reprimenda do rei quando voltasse, porque ele iria voltar, né? E o nosso rei vai voltar. Amém. E aí ele enterra. E enterrar era se eximir da responsabilidade. E aí quando o rei volta, o primeiro que dobrou, ele fala, muito bom, servo bom e fiel, vem
vem festejar comigo e eu vou colocar mais coisas na sua mão, né? Segundo, servo bom e fiel, também dobrou, multiplicou, vou colocar mais coisas na sua mão, vem festejar comigo. Terceiro, enterrei, Senhor. Servo mau, preguiçoso, né? Até o que você tem vai ser tirado e vai ser dado para o que tem mais. Então, o que Deus coloca na sua mão? O que você tem aí hoje? Você não tem dinheiro, mas você tem saúde. Você tem esposa, marido, você tem filho, você tem uma profissão, um lugar que você vai todo dia e que você pode transbordar lá. Você tem tempo, você tem energia, você tem talvez um status de algum lugar que... Não sei quais são os recursos que cada um de nós tem, mas a pergunta é, enquanto o rei não volta, o que você está fazendo com esses recursos? Né? O que você... Porque eles puderam também depois ganhar mais recursos, usufruir. Mas como eu falei aqui, mordomos, desde que nunca esquecessem de quem é o dono. Então, a casa, o carro, os recursos, as empresas, é tudo de Deus. Então, a parábola dos talentos é sobre multiplicar todo e qualquer recurso que cai na sua mão, não simplesmente somente dinheiro. Então, se Deus te deu saúde, aproveita, porque em algum momento você pode não ter mais. Se Deus te deu uma família, aproveita, multiplica, transborda, aumenta. Sirva como exemplo a sua família, sirva como exemplo no trabalho. Eu sou um empregado, o mais chão de fábrica da minha empresa, beleza, seja sal e luz lá, utilize esse local que Deus te colocou para transbordar, dê o seu melhor, cumpra todos os princípios de Provérbios, leia Provérbios 1000 vezes, até você entender os princípios para você cumprir e prosperar naquele lugar que Deus te colocou. E é forte porque a Bíblia fala aí que a gente vai dar conta, né? De tudo que Deus colocou nas nossas mãos, né? E é um ponto de reflexão muito poderoso, porque isso faz a gente valorizar, né? E ter um entendimento que a gente precisa colocar no lugar correto, agir da forma certa, de acordo com a vontade do Pai, né? Deus está esperando que a gente multiplique. Deus já entregou o reino dos céus para expansão, né? Ele já está esperando que tudo que Ele coloca nas nossas mãos a gente invista no reino, evolua, cresça. Dar o passo, ter coragem, né? Não ter medo, né? Eu acho que uma das principais mensagens dessa parábola é justamente não ter medo, ter coragem, né? A Bíblia fala que o amor lança fora, o perfeito amor, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Então, que possamos conhecer mais sobre o amor de Jesus, porque quando conhecemos mais o amor de Jesus, o medo é lançado fora e a gente segue no caminho que Deus ele tem para nós, né? Exatamente. Pra nós, né? Luciana, você tem dado aula nas igrejas, assim, te chamam palestras? Chamam. Assim, até os últimos meses agora foi um pouco menos, até teve também, acho que por causa da gestação, alguns sabiam, mas assim, eu vou, sempre que eu posso eu vou, ajudar, né? As igrejas precisam. Eu falo às vezes em encontros de empresários, ou algum encontro à parte, ou às vezes no próprio culto mesmo, quando o pastor abre, né? A gente fala. Às vezes eu falo sobre dinheiro, às vezes eu falo sobre o evangelho mesmo, às vezes eu falo sobre o que Deus colocar no coração, né? Mas eu falo sim, eu vou e necessário, é tão necessário. O coração, o conhecimento que Deus colocou e tem me proporcionado a adquirir é dele, né? Então assim, dele, né? é para servir os outros, né? A gente estava até falando antes, né, sobre os extremos, né? Eu acho que é até interessante a gente abordar um pouco sobre isso, né? Porque a gente vê os dois extremos, né? Ou o dinheiro é demonizado, ou o dinheiro tipo assim, a ganância toma o coração, né? Como que você poderia abordar um pouco em relação a isso pra gente, até para as pessoas entenderem? Tá legal. Como a gente tava falando antes, fora do ar aqui, a teologia da prosperidade e a teologia da pobreza, né? Eu cresci e fui formado numa igreja que olhava um pouquinho mais pra teologia da pobreza, né? E aí há 4 anos eu moro em Alphaville e eu vejo bastante a teologia da prosperidade. Então eu tenho as duas vivências. E a verdade é que as duas estão negando o evangelho, porque as duas dizem que você tem que ser alguma coisa com o dinheiro ou fazer alguma coisa com o dinheiro para que você seja aceito por Deus. Você tem que ser pobre para ser aceito por Deus ou tem que ser rico para ser aceito por Deus? Você não tem que ser pobre nem ser nada. Você tem que aceitar o caminho, né? E negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. Agora, se nesse seu coração entregue que teve uma renúncia, ele realmente está em Deus, vamos lá, o que você vai fazer com o dinheiro? É bom ou é ruim? O que você vai fazer com o dinheiro? Um coração bom. Então, no meu curso até eu tenho sobre isso, né? E aí, dinheiro é bom ou é mal? Dinheiro é bom ou é mal, né? Eu ainda uso a analogia que eu usava o bisturi. O bisturi, ele pode salvar uma pessoa, como várias vezes, né? Já aconteceu através das minhas mãos, graças a Deus.
tiro, facada no abdômen, sabe? Caramba. Pode salvar, como também se eu pegar aquele bisturi e cravar aqui assim, ó, na jugular, ele pode matar. Então ele é uma ferramenta que pode matar ou salvar. O bisturi é bom ou é mal? O bisturi não é bom nem mal, o bisturi é apenas uma ferramenta, depende de quem? De quem está utilizando, da intenção, do coração, biblicamente falando, de quem está utilizando. Então, dinheiro é bom ou é mal? Depende. Dinheiro é uma ferramenta que vai depender da intenção, do coração de quem estiver utilizando. Eu conheço gente rica que doa muito, eu conheço gente pobre que segura tudo para si. Então, e tem rico que segura tudo para si, pobre que doa tudo que nem tem. Então, a questão é, o assunto principal é coração entregue ao reino, ao caminho que Deus tem, né, para que você cumpra seu papel aqui nessa terra. Se você tiver o coração entregue, dinheiro vai ser bom demais. Sim. Você vai ter recurso para fazer as coisas. Você vai conseguir alcançar lugares maiores, pessoas. Você vai conseguir ter divulgação. Eu luto muito com isso. Eu passei os últimos 2 anos e meio sem crescer minhas empresas. Porque eu cresci até um certo patamar, mudei de patamar financeiro pessoal e de empresas e tal. Só que aí eu passei os últimos 2 anos e meio lutando. Cara, não quero me perder no meu ego. Não quero me perder. Também. Não quero. E as minhas empresas não cresceram. Pelo contrário, diminuíram o faturamento nos últimos 2 anos e meio. Até metade de 2024. Aí Deus me tratou, conversando. Falei, beleza, agora é hora de crescer de novo. Então agora, no segundo semestre de 2024, a gente começou a crescer de novo. Olha Aí só. você dá aulas à sua equipe, você consegue juntar todo mundo, porque tantos lugares, como A nossa como é que tudo seria? home office, né? Mas a gente tem uma reunião semanal. E aí eu vou... Que né, para alinhar Alinhando, tudo né? isso E aí é aprender gestão também, tem os líderes. tornar formação de liderança. pessoas grandes líderes, que se tem que deixar, né? Pessoas, o líder tem que formar outros líderes, né? né? É isso. Então, assim, a gente vem agora, e eu acredito que esse ano de 2025, para nós, se for realmente da vontade de Deus, eu acho que vai ter um grande crescimento. Glória a É o Deus. ano, é Eu acho isso, que, glória assim, a não Deus. eu não tô falando daquela forma irresponsável, de que sempre vira o ano e Deus tem algo bom pra você. Não vai ser nem 10% do que... Cara, eu acho assim, ó, a gente não sabe. É imprevisível Eu não com posso Deus, né? decretar nada. Eu tô falando baseado em toda a minha história, Sim, nos últimos anos de entrega diária, de pensar assim, o que o senhor quer pra mim? Se quiser, eu fecho todas as empresas. Se quiser, eu Amém. paro. Não, vamos crescer, sabe? Tá, agora eu já sei mais ou menos pra onde ir. Então, volta de novo. Trata o ego. E não vai ser assim, agora eu estou tratado. É períodos. São períodos de tratamento. Eu vou atingir um novo patamar que eu vou precisar de um novo tratamento, sabe? Então, é isso. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Mas você tem que ter todo o embasamento antes para ter dinheiro. Se você ganha dinheiro sem ter a base, é o que eu chamo de ganhar o fruto sem ter raiz. Apodrece. Você vai perder. Você vai fazer coisas ruins com dinheiro. Só coisa podre com dinheiro. Agora, se você tem base, o que é base? Deus em primeiro lugar. Família. Saúde. Né? Um bom coração. Você tem tempo e poder de escolha, que são os pilares da verdadeira riqueza. Sim. O dinheiro, ele vem quando já tem os 4 pilares. E a maior riqueza de todas, 4 pilares: tempo, saúde, liberdade, família. E a maior riqueza de todas, que é Deus e a eternidade, porque é eterna. Quando você já tem isso, o dinheiro vem. Ele encaixa muito. É consequência, né? É consequência. Você já é rico isso. internamente, então com dinheiro na mão, você só externaliza tudo aquilo que você já tem lá dentro. E aí é bom demais. Luciano, vamos falar um pouco da sua família, que eu vejo que você é muito feliz com aquilo que Deus te entregou. A sua esposa, ela vem também de uma família cristã? Ela já vem dessa... Sim. Conheceu ela na igreja? A minha esposa foi criada pelos avós cristãos, iam na igreja, família bem Sim, tradicional da igreja. As 2 famílias maiores eram a minha e a da minha esposa na igreja. Eita, que era grande, né? Você viu que você tá crescendo. né? A gente se conhece desde criança. Ai, que lindo. Olha Desde criança, né? Aquela coisa da mesma igreja. Eu sou 2 anos mais velho. E a gente, aquela coisa, às vezes tava junto nos adolescentes. Ah, Olha ali, só. fazendo as coisas juntos. Na adolescência, eu com 18 e ela com 16, a gente começou a namorar. Né? Namoramos 7 anos. Tivemos um namoro longo, porque eu ainda tive que passar na faculdade de medicina, né? Um ano eu ainda não passei, já namorando Olha ela. só. Aí depois 6 anos. Você se dedicou mais, né? Aí casamos. E aí estamos já com 18 anos de casado. Que lindo, Olha glória só. a Deus. E como você vê a importância da mulher pra... Porque assim, eu acredito que você se tornou muito homem que você é hoje por causa da sua esposa que estava do seu lado, te apoiando. Total. Qual que é Não a só importância apoiando. que você vê a sua esposa em porque tudo a isso? Bíblia fala, né, Que a gente vê hoje também, infelizmente, o inimigo atacando tanto casamento, né? Cara, esse assunto eu vou Sobre a longe. submissão, né? Porque É. a pessoa acha que submissão é você abaixar, falou, a pessoa não sabe. Tá que a debaixo da mesma submissão missão, é né? você estar- Ao mesmo tempo, é que assim, existe o senhorio, né?
você estar abaixo do senhorio de Cristo. Então, quem está abaixo do senhorio de Cristo na família? O homem. O homem. E a mulher está abaixo do senhorio do homem. Isso. Se o homem desvirtuar, nós temos uma linha aqui. Nós temos Cristo, Jesus, nós temos o homem, nós temos a esposa, tá? Hoje em dia é difícil falar assim porque já parece hierarquicamente. Mas assim, é estar sob a missão, sob o senhorio. Se o homem desvia, e nós temos muitos homens desviando, as mulheres estão diretamente sob o senhorio de Cristo e têm que ter o dever de trazer, e elas assumem, mulheres são muito fortes. Sim. Mas qual o papel, assim? É muito claro. A mulher, ela tem habilidades que o homem não tem. A coisa mais ridícula que a gente vê atualmente é mulher não precisa de homem, homem não precisa de mulher. Homem precisa de mulher, mulher precisa de homem. Deus criou os dois juntos são uma potência. É isso. Os dois juntos, eles são assim, complementares em prol de um objetivo comum. E na Mulher de Provérbios, né, fala assim que ela faz com que o marido sente na mesa de reis. Então quem é que faz isso? É a mulher. A mulher confirma a autoridade, o respeito que ele tem, ela impulsiona ele pra frente, ela mostra que ele tem capacidade. É isso aí que eu já sei que acontece aqui. Ih, também. nossa, eu ia falar pra você. E é assim, ó, mas é isso, mas ela tem que estar sob a consegue. missão, porque Deus, como diz, quem foi? Acho que é C.S. Lewis que diz, que não tem maioria entre dois, né? Não tem maioria entre dois, então tem que haver uma liderança ali. Sim. E Deus colocou a liderança para o homem, mas é uma liderança. E é uma liderança que sofre, é uma liderança que se entrega, é uma liderança com sacrifício. É isso. Então, a mulher tem que entender isso. E é Que o difícil, crescimento né? do marido é o crescimento dela. E é necessário você abordar isso, porque eu tô vivendo isso. Eu tô 2 anos no mesmo propósito, na mesma linhagem. Visão, no mesmo propósito. Porque eu já vim de uma questão financeira um pouquinho maior, então, tipo assim, eu tive que descer e a minha família também não entendeu. Pra gente crescer junto. A gente crescer Faz junto. parte. Ah, é doida? Ué, É. sempre trabalhou? E com um cara mais novo. Mas se você É cumpre maluca? princípios e você tá cumprindo... isso. Assim, ó, É, mas aí eu entendi, né? quem criou Deus primeiro? Quem Deus criou primeiro? O homem. Aí ele vem e cria a mulher, porque não é bom que o homem esteja só. Vou criar a você uma ajudadora, uma auxiliadora. Então, assim, o homem, ele é um construtor externo. Ele sai de casa, ele constrói externamente. E a mulher é uma construtora interna. O homem não consegue ser construtor externo se não há construção interna. É isso. Entendeu? Então, quem é mais importante? É ridícula essa pergunta. O problema é que o diabo, através da sociedade, das ideologias, vem trabalhando para que as pessoas entendam assim, ó, é fracasso construir internamente. Mas não é. Você compartilha com Deus algo que o homem não compartilha, que é cocriar, né? É Tá. isso. É Forte, forte. né? Você forma seres humanos no seu ventre e você forma seres humanos com a educação dentro de casa. Você forma eles ali. Então, assim, ó, quem não é importante, se a sucessão e tudo que o Lucas for fazer, os filhos, sucesso é deixar sucessor, né? Então você deixa alguém, mas quem criou esse ser humano que vai criar, que vai levar tudo? Você vê grandes homens, você vê atrás da história deles, homens do evangelho, você vê grandes mães É e grandes verdade. esposas. Sim, é verdade. E grandes esposas, porque elas formaram. E a esposa que veio entendeu o propósito. Homem é construtor externo, sim. E é construtor, literalmente. Quem você vê nas obras? Ralando. Quem você vê? Homem, força física, coragem, entendeu? Então, assim, e a mulher, ela tem uma perspicácia, a mulher é a cola da família, né? A minha esposa fica assim, ai, onde eu vou as crianças estão atrás. Eu falei, mas é exatamente isso. Eu não consigo ficar sozinha. Eu falei, quem mandou ter 4? Imagino que deve ser um negócio em 4 filhos, Que, cara, Nossa. elas querem ficar perto da mãe o tempo todo. A energia da mãe, denso. tudo da mãe é Entendeu? muito bom, é verdade. Ah, Não então, tem assim, ó, como, né, a cara? família que entende Entendi. isso, a família que entende isso, tem sucesso, hoje em dia. Só que entender isso é ir na contramão do mundo. É. E aqui, ó, eu vou falar algo um pouco polêmico, já que eu tô aqui, eu falo tudo também, depois vocês decidem se vai pro ar ou não. Fala aí. O diabo, inimigo de Deus, ele tem um plano em 3 passos para destruir o principal projeto de Deus na sociedade, que é a família. Primeiro passo, enfraquecer, fragilizar e feminilizar o homem. O cabeça, o líder, tá bom? Sensível demais, fraco demais, feminino demais, né? Beleza, ele deixa de ser aquilo que ele tem que ser. A mulher é forte. O que a mulher faz? Assume. Então o segundo passo é fazer a mulher assumir o papel do homem dentro de casa.
e na sociedade, tá? Então, só que a mulher, ao fazer isso, quando ela sai do lugar dela e assume do homem, ela deixa o reino dela desprotegido. E aí o terceiro passo é atacar as crianças. Eita. O terceiro passo é afastar dos pais através das ideologias nas escolas, tirar a autoridade dos pais, tirar a mãe de dentro de casa, entendeu? As pessoas não entendem. Cristãos não entendem isso. Que você caiu na ladainha, você caiu na narrativa do diabo que a sociedade tá assim. E aí as mulheres que estão seguindo esse caminho, quando elas vêm, olham para trás, o reino delas foi tomado lá dentro de casa. Os filhos estão perdidos, os filhos não seguiram o caminho que deveriam andar. E aí, onde que eu errei? Bom, começou no homem. Então, hoje nós temos alguns projetos, eu participo de algumas reuniões e coisas de homens, pelo resgate da masculinidade, da paternidade, que é o principal problema do mundo hoje. É a falta de paternidade. É o principal problema do mundo. Hoje você vê aí, mais de 70% dos homens que estão presos, eles não tiveram pai. Ou ausente fisicamente ou ausente emocionalmente. Então, assim, nós precisamos resgatar o papel do homem. E depois a mulher já está começando a entender. Agora, muito. Tem muito esse retorno agora, graças a Deus. Voltando porque pro seu lugar, o Espírito Santo ele vai direcionando, voltando. né? Então, assim, papel do homem. Vamos lá. Proteção, provisão, liderança, amor e sacrifício. É isso. Tá? Ele se mata. Ah, eu morreria pela minha família. Eu sei que você morreria, mas você viveria? Quer dizer, todo dia você morre? Todo dia você morre pela sua esposa? Que você acha que tá com a razão, mas você cede? Né? Isso é morrer todo dia. Então o homem tem um papel muito forte. Papel da mulher, construção interna, família, criação dos filhos, criação do lar, cuidar do lar, impulsionar o marido, crescerem juntos, entenderem o propósito da família. Ela é mais perspicaz, ela é mais sensível, ela é mais agregadora, sabe? O amor, a união tá relacionado a ela, né? E quando fala, né? Jesus ele compara, pode o pai dar uma pedra se o filho pede um pão, né? Pode o pai fazer isso, então ele tá falando de provisão. Mas quando ele compara com a mãe, ele fala, pode a mãe abandonar um filho, né? Então, assim, hoje você vê mulheres abandonando os filhos. Mais do que isso, já que você vê mulheres saindo às ruas, levantando um cartaz, clamando pelo direito de assassinarem seus filhos dentro do ventre. Se isso não é diabólico, eu não sei o que é. Pelo amor de Deus. É muito triste eu isso. Eu nem sei dizer, gente, né? Então olha como está desvirtuado o papel do homem. E é um contraste muito grande, porque é proteção dos animais e assassinato de crianças. E uma vez tem uma frase... Nossa, chocada. Tem uma frase do Chesterton que é bem dura. Eu coloquei num comentário, os caras me xingaram uma vez. Que é a seguinte... Onde houver adoração a animais, ali haverá sacrifício humano. Ninguém entende, as pessoas não entendem essa frase. E não veem que já está chegando nisso. Já está chegando nisso. Já é adoração muito a animais. Eu fico pensativo como se muito. Fosse filho, né? É muito não, triste. Mais do que isso. A injeção que é usada para aborto não pode ser dada em animais. É para causar dor na criança. É proibido dar em animais. Para sacrificar animais. Mas é o que é usado em aborto em países que é liberado. Até porque eu fico imaginando Jesus olhando isso, sabe, cara? É algo muito... Cristo, né? Sabe, essas são as dores que muitas vezes a gente tá até indo para esse caminho, mas Deus ele vai guiando. É muito interessante porque a gente vê essa é as verdadeiras dores do coração do pai que a igreja precisa avançar contra, né, cara? Abortos, sabe? Eles não entendem que é um ser. Eu fico imaginando. Isso daí assim, pra mim, ele é a materialização do diabo na sociedade, assim, é o aborto, né? O aborto, ele é o contrário. Ele é o contrário da criação de Deus. É porque Jesus é vida. Jesus é vida. Ele fala, né? Eu sou vida e vida em abundância. Se vai estar indo algo contra isso... E como a gente tava falando aqui, pode uma mãe abandonar um filho? Então não é nem abandonar, é assassinar. Então, assim, a pessoa que chegou nesse ponto, ela já está completamente... Só que ela não tá assim, eu amo meu filho, eu quero ter filhos, e de um dia pro outro ela simplesmente... Sou a favor do aborto. Existe um processo lento que vai acontecendo culturalmente, e o diabo vai fazendo, e a sociedade vai fazendo, e a ideologia vai fazendo, que sutil, né? Que você vai sutilmente aceitando.
Esse caminho que eu estou fazendo com as mãos aqui tem um nome, se chama janela de Overton. Você der uma estudada e depois você vai ver que a janela de Overton ela vai mudando sobre aquilo que era completamente inaceitável, passa a ser radical, depois passa a ser estranho, depois passa a ser aceitável, depois passa a ser desejável e depois passa para o âmbito político e é regulamentado. Então você vai olhando e você vê assim, cara, como é que pode? Isso aconteceu, por exemplo, com o cigarro. Você via todo mundo fumando em tudo que é lugar. Hoje você não pode fumar nem em lugar público. Então, isso foi uma coisa boa. Foi bom. Mas às vezes acontece para algo ruim isso. Como o aborto. Algo que era inaceitável. Você vê cristãos, às vezes, falando assim, não, mas veja, tem alguns casos que... Não, cara, não tem nenhum caso. Não tem nenhum caso. Por quê? Porque Deus deu, Deus tira. Entendeu? Deus quem tira. É Deus quem dá e é Deus quem tira a vida. E a criança não tem culpa de nada, né? De acontecimentos dos seres... Mas as pessoas caem tanto em narrativa, Lucas, que você chega pra pessoa e diz assim, cara, e aí, o cara que... Você é a favor da pena de morte? Não! Eles não são a favor da pena de morte, pro bandido. Dá a pena de morte, não sei o quê. Pro cara que cometeu um crime. Mas para o inocente... E se você perguntar pra mesma pessoa, você é a favor da pena de morte? Não. Tá, então por que você é a favor do aborto? Você perde. Porque ela cai na narrativa e não para pra pensar. As pessoas estão caindo em narrativa sem parar pra pensar. A Bíblia fala, né? O Deus desse mundo cegou o entendimento de muitos, né? Cauterizou todo. A falta de maturidade. Às vezes você cresce... Até você crescer na... Eu acho que é Deus que entrega tudo, mas assim... Você cresce num ambiente que você é influenciado e às vezes a pessoa vai pelo outro. Não é nem porque ela não tem uma cabeça boa. E aí vai muito mais pela identidade também, né? Outro que já vai um assunto muito mais profundo, que é a identidade. Você não sabe quem você é e você vai pelo que os outros estão indo. E é algo... Nossa... Eu te cortei, né, meu amor? Perdão, meu amor. Você é maravilhosa. Me perdoa, meu amor. Você gosta de me cortar, amor. Tô aprendendo, meu amor. É assim mesmo. Não, porque esse assunto do aborto é muito sério. A gente vê ele falando sobre os cristãos abordar que o aceito do aborto. Eu fico chocada, meu coração queima, meu coração dói de ver essas coisas. Dói de todos nós, todo mundo que é cristão, que é a favor da vida, né? Isso é uma coisa que dói demais. A falta de maturidade, porque eu lido com muitas meninas e eu vejo, é real. Eu converso com meninas, hoje eu ministro algumas meninas que Deus tem colocado para cuidar, e algumas situações parecidas, assim. E às vezes eu vejo uma oscilação de comportamento, de fala, parece doida. Tipo assim. Mas é que é uma briga interna de quem nós somos, criados por Deus, aquela lei natural dentro do nosso coração, com tudo que a sociedade está nos ensinando, né? A sociedade, quem é o príncipe desse mundo, né? Então, assim, a sociedade, o status quo da sociedade, o que as pessoas pensam é do diabo, normalmente. É do diabo. E nós somos contra, normalmente. Nós vamos contra a maré. Por isso nós somos sal e luz. Por isso nós fazemos a diferença. O problema é que nós estamos vendo, infelizmente, os cristãos copiando o mundo e deixando de ser sal e luz, né? Então a gente vai ir contra sempre. A gente não vai ser querido pelo mundo. A gente vai ter que ouvir coisas porque a sociedade está evoluindo para deterioração, né? Sabe aquela questão assim, se autodestruirá em tantos segundos, aquela bomba, assim, é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Tipo isso, Ela só não é deteriorada, só não foi exterminada pela igreja no mundo. A igreja verdadeira no mundo que ainda está aqui. Senão esse mundo já teria se autodestruído. E é muito, muito interessante que hoje a gente está falando de finanças e grandes causas de questão de assassinato, de criança e tal, e de separação de famílias, que a gente estava falando agora há pouco, é questão financeira, que eu estava vendo uma estatística outro dia, parece que a segunda causa de divórcio, o maior número de divórcio é por causa de questões financeiras, né, cara? As famílias, elas não estão sabendo lidar com o dinheiro, né? Lidar com essa questão. Qual que são as dicas que você poderia dar para essas famílias para ajudar em relação a isso, a mudar isso, né? Sabe? A ter essa blindagem financeira. Bom, tudo que a gente faz vem da forma que a gente vê as coisas. Né? Então a gente pensa de acordo com alguma coisa, faz e então tem o resultado. O resultado tá aí horroroso porque as pessoas veem o dinheiro de uma forma equivocada. Então uma das coisas que eu sempre ensino é você a mudar a mentalidade, a forma que você vê o dinheiro. E quando você muda a forma como vê as coisas, né? As coisas que você vê mudam. Né? Então você está olhando de outra forma, então você passa a agir de outra forma. O dinheiro, ele é ferramenta. Ele não é o objetivo principal da vida. Ele é meio para que você alcance algumas coisas. Ele é um meio fundamental, porque a gente, ao tomar água, está pagando dinheiro, né? Então, tudo tem dinheiro. Então, as pessoas precisam começar a entender qual é o papel principal
de cada pessoa aqui na Terra e como que o dinheiro pode interferir de forma positiva nesse papel. Por exemplo, a família é um projeto de Deus. Então, o dinheiro ele serve aos objetivos da família como um todo. Sim. Como entrou o egoísmo e a influência satânica da sociedade dentro da família, cada um quer ter o seu objetivo financeiro, cada um quer ter o seu objetivo profissional, sua realização pessoal, egoísmo. E aí, quando vê, o dinheiro está sendo um motivo de briga, porque afinal, esse dinheiro vai servir ao teu propósito ou ao teu? Ele tem que servir ao propósito da família. Então, aqui já fica um ensinamento básico que sempre me perguntam. Sim. Finanças junto ou separado? Cara, essa pergunta chega a ser tão... Você dorme junto, mesma cama, mesma geladeira, mesmo chuveiro. Você tem os filhos, né, cara? É tudo junto. Aí o dinheiro a gente separa. Junto. E eu vejo cristãos com isso, cara. Separando tudo. Não, o seu dinheiro, o meu dinheiro. Uma questão de organização. Ok, olha, você pega essa grana aqui, você gosta mais disso aqui, faz isso daqui, cuida disso. Mas é tudo em prol da família. É tudo junto. Os investimentos são juntos, os objetivos, o pé de meia, a aposentadoria, é tudo junto. Sim. Então, a família tem que entender isso. Agora, o dinheiro, uma coisa que eu prego bastante é que a sua situação financeira ela é só uma consequência de quem você é internamente. Ela é só um resultado. Então, a sua vida financeira hoje é resultado de alguma coisa que está acontecendo dentro de você, nos mundos invisíveis, mental, emocional e espiritual. E não adianta você tentar resolver indo direto no mundo físico, no resultado. Você vai na consequência do problema. Sim. Você toma Tilenol, só alivia a dor de cabeça, mas não resolve a causa. É verdade. Então você tem que entender por que há problema financeiro. Porque há problema no princípio antes, de entender o que é o dinheiro e para que ele serve. Ele serve aos objetivos da família. O seu sucesso é o sucesso da sua família. Você não tem sucesso sozinho. Sucesso sozinho nem sucesso sabe? Egoísmo, né? É egoísmo. Então assim, é tudo junto. Organização junto. Um é mais apto de números, é mais analítico. O outro é mais... artístico, ok, Isso. deixa com o analítico pra cuidar. Isso. Pode ser a mulher? Pode. E se a mulher ganhar mais? Ok, não tem problema, é porque tudo... também tem um pouco até você falando isso daí, né? O homem às vezes vai falar, não, eu que tenho que cuidar, que é interessante você falar isso cara, daí. Né? eu tenho muitas alunas, mulheres que cuidam melhor do dinheiro do que os homens, elas são mais analíticas, é perfil comportamental. Agora, o homem sempre tem que ter, também, ele tem que trazer, ele tem que ser o papel de provedor. Luciano, você é contra o homem ficar em casa? Aqui já vai polêmico, né? Olha assim, ó, se funciona para a família, ok, quem sou eu para ficar mexendo, mas Sim. olhando para o papel primordial do homem, como eu falei, ele é um construtor externo, ele vai acabar destruindo um pouco das características masculinas dele, só ficando dentro de casa, né? E quando eu digo construtor externo, pode ser como eu, trabalhar de casa, mas ele constrói algo externamente. Mas assim, voltando, não importa de quem é o dinheiro, soma e é da família. E a administração pode ficar a cargo de quem é mais apto a cálculos e números e gosta mais disso. Sim. Tá bem? Desde que é importante tanto o homem como a mulher ter algum dinheirinho seu que para suas próprias coisas que gosta, se for possível financeiramente, no orçamento da família, ok, tranquilo, não tem problema. Agora, há uma infidelidade financeira acontecendo de que o homem não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o homem ganha, o homem tem investimentos que a mulher nem imagina, eu vejo isso bastante. Tem muito, eles me pedem, essa semana alguém me perguntou como eu faço para ter um investimento que ninguém saiba. Olha só. Jamais, ou seja... jamais vou dar o meu dinheiro pro meu esposo. Ele já jamais. tá querendo que a esposa não saiba, né? Então assim, cara, isso é infidelidade financeira, isso é traição financeira. Olha só. E a gente não ouve muito disso, né? A gente não, tipo assim, a questão eu assim... até, conversando com as meninas, até lá, vou dar meu dinheiro pro meu marido, vou nada, vou gastar tudo. Então, o dinheiro é meu, eu que trabalhei. Mas não, cara, eu acho que esse é um problema sério que tem, né? E aí, na verdade, a briga, o divórcio pela situação financeira, ele às vezes é só o bode expiatório ali, porque o problema tá no egoísmo de cada um. Cada um quer viver a sua vida e não entendeu que tem que se doar pela família, né? A família é um projeto que Deus criou para nós aprendermos a sermos mais parecidos com Jesus, aprender a se doar, a ceder, a perdoar, a abrir mão da sua vontade. Você começa no casamento, depois você começa com filhos, você já tem filhos, você vê, cara, você abre mão da sua vontade. Então, eu queria fazer tal coisa agora, mas meu filho me chamou para fazer tal coisa, sabe? Você abre mão. Abre mão, é verdade. Então, em prol do objetivo da família. O povo perece por falta de conhecimento? Total, demais. Sofre por falta de conhecimento espiritual, conhecimento emocional, conhecimento familiar, conhecimento financeiro, conhecimento profissional, né? A gente, quanto mais ignorante um povo, mais facilmente manipulado ele é. Então o objetivo dos governos, normalmente, de quem governa, é manter a população ignorante. Financeiramente, então nem se fala. Porque daí fica preso, né?
Se você começa a ter conhecimento, o conhecimento liberta. A mente abre, né? É. Conhecereis a verdade vos libertará, né? E aí liberta. E é muito interessante porque tá tudo na palavra, né? Eu tava tudo, cara. dando uma olhada outro dia. Pô, a maioria dos livros que a gente vê vai ter tudo por base provérbios, vai ter tudo por base livro de sabedoria. Qual foram os ensinos, assim, que mais chamou sua atenção da palavra em relação a finanças? É você que lê muito, né? Bom, Provérbios é óbvio que tem bastante sobre finanças, né? Porque ali traz princípios de administração. Então, assim, na vida você tem que cumprir princípios. Se você quer ter uma boa saúde, você tem que cumprir princípios de saúde. Não dá pra você não cumprir o princípio e querer ter boa saúde. Ah, Luciano, como que eu faço pra ter um bom casamento? Cumpra princípios no casamento, pô. Nem olha pra ninguém na rua, pô. Isso é princípio. É isso, Luciano. Qual é o princípio? Honra sua esposa, honra seu esposo. eu quero prosperar financeiramente. Cara, você honra princípio financeiro, sabe? Você honra. Aí você vai e faz aquele jeitinho ali do gato da net ali. Que você, pô, cara, você estaciona na vaga do deficiente ali, que a vaga não é sua. Então, como é que você quer? Não cumpre princípio. Então, é sobre cumprir princípios para você prosperar. E aí, os princípios estão em quem? Na palavra. O direito, né? A parte de que o juiz vai lá e julga através do que tem no direito, veio da Bíblia. Tudo vem da Bíblia e da lei moral que nós temos dentro de nós. Então a Bíblia tem tudo. Provérbios é muito sobre princípios. Lá dentro do curso eu tenho um desafio de provérbios, que é uma aula que eu falo, assim, um extra, que é sobre ler provérbios, que veio de um autor. Para ler provérbios, um capítulo por dia, né, que são 31, né? Sim. Então todo mês você termina ele durante 24 meses. Olha Que é um só. desafio, para você internalizar aquele negócio, né? Então, provérbios, as parábolas, né? Então, Lucas tem bastante coisa sobre dinheiro. Lucas e Mateus tem bastante coisa sobre dinheiro nas parábolas. Diz os especialistas que, juntando todas as palavras que Jesus falou, 15% foi sobre dinheiro, administração. Falou mais sobre dinheiro do que céu e inferno, por exemplo, né? Tem algum versículo que você gravou aí de Lucas Que Deus falou com vocês, falou, nossa, essa daqui Deus, ele... que você usa Cara, nos seus que se embolsos aí que você acaba falando na palestra. Se você não aprender a cuidar das coisas deste mundo, quem o colocará para cuidar das coisas espirituais? É Lucas 16, se eu não me engano. Então, assim, ó, se você não cuidar disso, se você não sabe nem cuidar do dinheiro, se você não sabe cuidar do que Deus coloca na sua mão, você não está apto a coisas que você não consegue enxergar, coisas espirituais, entendeu? Então, assim, para mim esse versículo é um soco na cara, assim, e a própria parábola dos talentos também diz, Senhor, resolve a minha situação financeira, por favor, e vai na quarta da oração, e vai não sei o quê. Da vitória, né? E tá lá na parábola dos talentos. Você diz assim, ó, o seguinte, você tem sido um bom administrador? Sim. Então pode orar para Deus, vai acontecer, Deus vai colocar mais na sua mão. Você não tem sido, então por acaso Deus é burro? Deus é burro de colocar mais na mão daquela pessoa que não sabe administrar? Sabe? Se você tem 3 filhos, no meu caso 4, tenho 4 filhos, e eu sei que 3 cuidam bem do dinheiro e um não cuida. É aquele que sempre, Deus o livre, né? Não vai acontecer, mas sempre enrolado, sempre em empréstimo e gasta tudo enrolado. E aí eu vou lá e coloco mais dinheiro na mão dele. Ele vai se matar. Então, tem um livro que é O Milionário Mar ao Lado, que ele fala que isso aí é enfraquecer o mais fraco. Olha só. Enfraquecer o mais fraco. Você vai cada vez mais enfraquecendo o mais fraco. Você vai resolvendo os problemas dele, colocando dinheiro na mão dele, ele joga fora, você coloca mais, você vai enfraquecendo ele. Enquanto aquele que você deixou, esse aí se vira. Ele fica forte. Porque às vezes as pessoas tentam espiritualizar muito coisas que, tem essa questão tal, que às vezes aparecem problemas espirituais, que aí é outro assunto, mas tem uma parte que é você. Você tem que saber cuidar, você tem que buscar o conhecimento e novamente a nossa sociedade não te engaja para você. Hoje tá tendo a questão mais, tá tendo um engajamento a mais, mas não tá tendo aquele negócio do tipo assim, o governo não quer que você aprenda falar sobre dinheiro, mexer com dinheiro, administrar, né? No entanto, né, amor, que eu lembro até uma vez que Deus me orientou, Luciano, para poder falar com uma menina sobre isso. Eu nem sou do nível para ensinar ninguém, mas Deus falou assim, filha, fala para ela, se ela não lê a minha palavra, e Deus deu a palavra, deu no provérbio, entrou todo o versículo certinho, não tem como, ela vai perecer, ela vai sofrer o resto da vida, batendo cabeça, porque ela monta um negócio, ela vem, chora,
e não sabe administrar. Não é um bom administrador, não tem como. Que nem você falou, não tem como Deus colocar nas mãos dela. Aqui, ó, eu fui buscar aqui pra não cometer o erro e tá certo. Lucas isso? 16, 10 e 11. 10 e 11. Eu lembrava que era 2, ó, porque o 10 diz assim, ó, aquele clássico, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. E aí o versículo continua no 11. E se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros a vocês? Amém. Tipo, o primeiro já é um soco, o segundo é um nocaute, assim, cara. Tipo, Nossa. como, assim, você não cuida do que Deus colocou na sua mão, como, né? Não tem como você evoluir na questão financeira. Não tem como. É. Você não sabe lidar. É que nem você falou, a pessoa vai fazendo empréstimo atrás de empréstimo, vai se embolando. Porque Em vez se da pessoa você... pensar assim, ó, cara, como que eu posso aprender a ser um bom administrador? Eu preciso buscar conhecimento. Senhor, me ajuda. Eu tenho vários depoimentos em vídeo das pessoas dizendo que oraram Olha e só. pediram pra Deus pra aparecer alguém ajudando. Olha E, só, cara, no mesmo dia, no outro dia, uma semana depois, sei lá, 2 semanas depois, apareceu um anúncio meu, a pessoa se inscreveu e Olha tal. só, cara. Então, assim, eu fico feliz porque ser usado é muito bom, né? E às vezes Deus coloca um outro bom educador financeiro também, cristão ou não. Mas a questão é, você tem que pedir a Deus para que te dê a oportunidade de buscar conhecimento, para ser um bom administrador. E aí sim, administrando bem, sendo fiel no que Deus já colocou, vai ser poder administrar muito, né? E aí, talvez, depois de administrar muito as coisas daqui, talvez cuidar das riquezas eternas, das riquezas espirituais. Entender, né, o que Deus colocar sobre suas mãos. Se não souber utilizar, não tem como você. E Deus sobretudo prosperar. guardar o coração, né? É. Porque pra mim um dos versículos mais... um dos versículos mais fortes é esse, né? Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. Né? É algo que aqui a gente vai voltar um pouquinho, né? Mas não. Cara, pra mim um dos versículos mais poderosos é esse, né? Jesus, ele falou, né? Ajuntai tesouros nos céus, porque onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Cara, eu sou apaixonado por Jesus. Esse é outro nocaute, cara. A gente vai aprendendo sobre outro Jesus, nocaute. cara. Esse é outro nocaute. Jesus tinha tesoureiro, né? Pra quem demoniza, pô, Jesus ele andava, tinha as ofertas, tinha tudo. Tinha uma ele administração ali, né? Tinha algumas mulheres que apoiavam financeiramente ali, tinha pessoas que recebiam algum dinheiro. Não foi muito dinheiro, eu acredito que as pessoas dizem, Jesus tinha muito dinheiro e administrava. Não, eu acho que ele era o que era necessário. Ele fez com muito pouco recurso porque ele era Jesus, né? Talvez eu precise de um pouquinho mais de recurso para conseguir fazer 1/10. Eu não tenho como. Mas ele, assim, na hora que ele quiser, ele tira moeda de peixe, né? Mas ele não quis ser rico, né? Ele poderia ter sido rico e poderoso. Inclusive os judeus esperavam esse Messias, né? Mas ele quis mostrar que é possível fazer uma revolução no coração do homem e criar um reino de ponta cabeça, né? Que não era nada do que as pessoas estavam esperando. Nossa, que lindo. É muito forte isso, né? Quebrou todos os religiosos Porque da época. Jesus, ele trouxe um novo conceito de sucesso, né? Se a gente for olhar para o mundo hoje, ele vê o sucesso com o que você tem, né? Pô, você tem carro, você tem isso, você tem aquilo. Mas se a gente olha para Jesus, pô, Jesus, ele terminou o ministério dele praticamente sem amigos, sem popularidade, pobre ali, sabe? E para nos ensinar que o sucesso para Deus é você ser fiel a ele até o fim, não né? Não é só vitória, é só vitória. Né? Não é isso? E aí, você ser fiel, né? Você ser fiel até o fim, cuidar de riquezas eternas, entendendo que a nossa vida aqui é um inicinho pequenininho da jornada, maior, de né? algo muito maior. Se você entender isso, tiver o coração nisso, eu acredito que Deus, assim, ó, é o que eu acredito, tá? Cara, tanto faz como vai ser a sua vida aqui. Eu quero te abençoar, eu não quero que você fique passando fome. Eu não quero que você fique aí jogado na sarjeta, eu não quero. Quando você vê uma pessoa drogada, quando você vê uma pessoa em dificuldade financeira, quando você vê uma pessoa que perdeu sua identidade, enfim, triste, sexual, de quem ela é, isso é muito triste, porque a pessoa não foi criada para aquilo. Então as pessoas, também não é que como a gente falou nisso, eu preciso então, já que é só eternamente, o que importa é a eternidade, eu vou, viver andarilho no que... Se Deus te chamar para isso, João Batista da vida, vai. Mas se não, você vai cuidar de uma família, vai ter que ter uma vida que tá tudo bem, desde que você entenda que aqui é só nada. É isso. Nada. Aqui a gente passa como uma viagem mesmo, né? Com peregrinos. Peregrinos, cara. A minha filha mais velha, que vai fazer 14 mês que vem, o Instagram dela é peregrina.rafa. Olha só. Ela já entendeu isso. Que lindo, né? Cara, Peregrina... seus filhos gostam, assim, de ir pra igreja, aprender sobre Jesus? Minha filha dança na igreja. A minha filha, ela tá escrevendo um livro de ficção cristã. Que lindo, né? que exemplo. O meu filho, que tem 10, ele já leu a Bíblia inteira. Nossa. Né?
Ele sabe todos os livros do Velho Testamento, vai em concursos bíblicos da idade dele, ele destrói. Filho, você não leu a Bíblia, filho. A nossa Já filhinha... vou falar pra minha filha também, que vergonha. A nossa filhinha de 4 e pouco, ela já tem alguns versículos decorados, né, que a gente faz de manhã, e ela A gente e faz ela, devocional. ela que ora, é ela que tem que orar, né? Ai, Antes da que refeição a gente dá a lindo. mão aqui, que nem a gente deu antes aqui, a gente dá a mão todo mundo, é ela que Isso é ora. sagrado, É ela que ora, né? Na Então, mesa, né? Antes na de comer, é mesa, muito sim. Você importante. vê, eu imagino ensinar, que deve né? ser muito lindo você olhar, né, sua família, caramba, tô tendo Cara, sucesso, assim, né? o Conseguindo, sucesso quando, né, eu, de quando eu vejo a minha ver, filha né? escrevendo livro, quando eu vejo ela ajudando já uma menina da idade dela, É eu vejo lindo, assim, né? cara, tamo no Sim. caminho certo, né? Você vê a É presença de gratificante. Deus ali, Cara, né? eu tô me lixando pra o que ela vai ser profissionalmente, assim, claro que eu não tô me lixando, mas assim, cara, Assim, tanto se ela faz. entender o Ela entendeu o evangelho, evangelho, ela entendeu que ela tem que servir, que ela é peregrina na terra e que ela tem que expandir o reino e guardar a fé. É Amém. isso. Que forte, É que isso. lindo. Nossa, Mas é- parabéns, que Deus continue aí orientando você para orientar a família, porque é a nova geração, né? É. Prepará-los, Nosso né? papel é esse, É né? esse, O nosso é. papel é esse. As pessoas entendem, não entendem isso. No meio que eu vivo, eu tô vendo pessoas focando na profissão e no sucesso financeiro e esquecendo os filhos, terceirizando Sim. completamente, mas isso não é sucesso. E você vê que hoje em dia Jesus tá usando tantos jovens, né, Luciano? Que lindo de ver, né? Sim, sim. A juventude de hoje É tá... que tem uma geração aí que tá muito perdida, então agora tem que vir uma É, outra pra que Deus recuperar. levantar, né? É Deus isso. tá... É isso mesmo, acho que é como um pêndulo, né? Deus tá vendo que tá um pêndulo indo pra... Opa, não, tem que levantar jovens pra esse pêndulo voltar. Novos, são crianças, às vezes crianças. É, nossa, o quanto de... Eu acho que eu já reagi a uns 3 vídeos, tipo assim, viralizados. Cara, os jovens sendo usados por Deus, o brilho do Espírito Santo, sabe? Pra Você acordar sente a alguns mais presença. velhos que... Tem que vir. É, que também tem uma- acordar os religiosos que acham que também só eles sabem de tudo, né? É lindo trabalhar do Senhor, Tem né, uma Luciano? geração bem perdida aí. Tem. Tem uma outra frase do Chesterton que diz assim: cada época é salva por um punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Forte, né? Entendeu? Você tem que ser o sal mesmo, conservador, para não ser atual, porque se você for atual, você vai ser perdido. Sim. Então a gente tem alguns grupos que o Espírito Santo vai levantando sempre, né? Você vê que começou a se destruir o homem, começou a levantar depois de um tempo, tarde na minha opinião, mas quem sou eu para dizer, né? Se tá acontecendo agora é o que Deus queria. Falando sobre masculinidade e paternidade. A mulher abandonou o lar, como nós falamos, agora vem falando sobre feminilidade e cuidado com o lar, né? Então, assim, família, quanta gente falando sobre família na internet. Então, eu Tá vejo assim, cara, o levantando. Espírito Santo sabe, ele não saiu do controle. Ele Tá- não saiu do controle. É verdade. Tá se É mostrando, porque a né? mulher querendo ter o papel do homem, trabalhar, ser aquele mulher macho, né? Não dá certo. Não dá certo. Cara, eu ia perguntar pra você, tem alguma experiência com Deus que você, assim, que te impactou, que você se recorda, você fala assim, nossa, essa vivência, que essa experiência com Deus foi forte. Olha, além da questão de largar a medicina, né, que foi algo que eu senti claramente naquele momento, sei o dia e a hora, tem uma outra história aqui que, rapidamente, eu tenho uma condição de saúde grave e rara, né, chamada síndrome de Marion, é um problema urinário. Olha só. E aí, em 2016, eu fui operado desse problema. Depois de tanto, aos 35 anos, já depois de tanto Descobriu. sofrer com esse problema, eu fui operado. Não deu certo a cirurgia, eu fui reoperado uma semana depois e depois mais 2 vezes. Ou seja, ao longo de 2016 eu passei por 4 procedimentos Meu e Deus. não fiquei bom. Mas melhorou muito, né? A questão urinária ali. Só que eu fiquei com um problema, ó. Depois da segunda cirurgia, eu fiquei assim com incapacidade de ter filhos. Olha só. Né? Questão de espermatozoide mesmo. Fiquei incapaz de ter filhos, eu já tinha 2. E aí eu tava... enfim, eu queria ter 3, pensava assim, né? Ia ter muitos, né? Na época eu pensava em 3, assim. Sim. E aí já tenho 2. Se eu soubesse que ia dar problema, eu teria congelado esperma, eu teria me preparado para Sim. isso. Mas como foi algo que deu um problema e foi na segunda que aconteceu isso, eu não tinha como prever isso, né? E aí eu fiquei sem. E tudo bem, isso foi 2016. Mas com o tempo, 2017, 18, 19, toda essa minha transformação que eu contei aqui, chegou 2019, um dia eu falei para Deus, seguinte, fiz a oração do Getsemane que eu falo, que é o seguinte, ó, eu gostaria muito de ter mais um filho, Que é o né? terceiro, no caso. Sei que o senhor pode fazer de alguma forma, Que lindo. a mas que seja feita a tua vontade, né?
Um mês e pouco depois, a minha esposa engravidou Olha, da Olha Helena, só. que hoje tá com Olha 4 anos só e que pouco. milagre. E agora Deus mandou mais uma pra Tá confirmar vendo? Olha ainda só. mais. Que é ele quem faz, tá É. vendo? Por você ter sido É médico. minha, viu? É minha. São iguais a mim. Não tem dúvida que são minhas. Ei, Luciano. É. Não, uma vez eu contando isso, cara, pastores me Ai, convidaram meu pra falar Deus. numa igreja. Os pastores me convidaram, eles me receberam no aeroporto, chega aí, indo pro hotel e eu contando essa história. E um dos pastores ainda me fala: mas você fez teste de DNA? Falei, velho, cadê tua fé, cara? Não é Pelo possível. amor de Deus, né? Tem pessoas Ai, que meu tiram Deus essa do Não, fé, tipo, né? elas são iguais a mim, mas não é esse o problema. A questão é que assim, cara, Você vê que é ele o que tá próprio- ali, que tinha que estar Tipo, com a fé, né? ele Que acusou minha poderia- esposa ali. Olha na só. hora, Poderia cara. pôr uma fé em você, ele tirou a sua fé, Tá cara. louco, E tava tirando ainda a possibilidade de É. você não ser pai dos filhos. Não, foi um É milagre, triste, foi um né? milagre. Amém. E agora mais um, né? Glória a Deus. Nossa. Por você ser médico e ter toda aquela preparação, Deus falou, não, vai ser do meu jeito, né? Deus Então, tem a eu sua nunca forma de esperava que ia trabalhar. dar esse problema, Ai, né? que Deus Esse tempo maravilhoso. no hospital que eu fiquei também foi bom pra Deus me moer um pouco. Imagina um cara de 35 anos andar com sonda urinária. Eu andava com sonda. Deus, ele Então isso trabalha, né? foi ruim assim pra mim, mas eu aprendi muita coisa, eu decidi muita coisa naqueles dias no hospital, em casa. Foi bom. É bom, né? Essas intimidades com Deus é maravilhoso. É. Ele nos ensina a ser Foi dependente bom. dele, né? Ninguém quer doença, ninguém quer sofrimento, mas já se acontecer, tente entender o treinamento que Deus está te fazendo passar, qual é o aprendizado que ele tá, né? Aproveite para estar mais próximo de Deus, tente tirar alguma coisa boa, né? Sempre são oportunidades que Deus Sempre nos dá, são, né? É contra-humano você desejar o sofrimento. Você não vai desejar, mas se acontecer, entenda como treinamento. Mas você tem líder dentro da igreja? Líderes que você possa orientar se você tiver com algum tipo de problema? De eu orientar? Não, É, de ser orientado, no caso, né? mesmo. Ah, de eu ser orientado? Isso. É. A gente tem, né? Tem, assim, a igreja lá, por exemplo, tem 4 pastores. A gente A pode, igreja né? grande, Tem a igreja? uma igreja grande que eu participo. Alphaville? Mas não é uma igreja badalada. Assim, ela é grande, mas não é badalada porque é uma Uhum. igreja centrada em Jesus. Sim. Então, assim, não dá palco pra muita gente. Uhum. Então acontece que o palco é de Jesus. Não se fala muito na mídia dela. É. Mas ela é grande, bem grande. Sim. E atua muito em projetos sociais. Olha só, cara, que bênção. Vocês Que é trabalham importante. dentro da igreja? Vocês trabalham dentro da igreja? Neste momento, não. Neste momento, não. A gente sempre trabalhou, sempre fez, como eu contei aqui. Vocês Neste são momento. evangelista também? Nunca foi muito a minha veia, assim. Não. O que eu faço hoje, quem é cristão e entra no meu curso, ele entende tudo. Sim. Quem é cristão de verdade, ele, cara, eu já entendi o que você tá fazendo. Eu recebo mensagem assim, você tá chamando por algo que a pessoa quer e entrega o que precisa, porque tem uma aula dentro do meu curso de finanças que é o plano da salvação. Olha aí. Deus dá as estratégias. Fora né? isso que eu, assim, o tempo todo falando da Bíblia, o tempo todo falando de Jesus, o tempo todo falando de provérbios, de princípios. Então, assim, a gente evangeliza do nosso jeito. E tem várias pessoas que já se É. converteram através do Olha curso. só É que o evangelho, bênção. né? Você tá levando. Sim, eu né? só não sou, eu digo assim, eu não sou um Ungido, pregador, né? né? Ah, tá. Já fui falar e pregar e tal, mas o nosso ministério tem sido esse, assim. Lindo. É. E Deus tem chamado pra trabalhar bastante fora da igreja, por isso que eu tô falando. No que ele chamar de novo pra trabalhar dentro da igreja, ok. por isso que eu A nossa perguntei, igreja é né? tão grande que ela tem muito voluntário, ela tem Olha muita só que gente. bênção. Não, Então, mas assim, eu perguntei por isso, porque você expande, né? E evangelista, ele não para, né? É. Às vezes É. ele leva, né? Ele Com vai- certeza. E visão de crescimento, aonde você vai falar de Visão de Jesus. reino, Cara, a né? gente cada é um do- tem o seu dom, né? É. Eu não tenho esse dom, assim, de... Eu gosto, eu sempre contribuo financeiramente, mas eu falo bem, assim, até algumas vezes vou ajudar lá o drogado, a pessoa de rua, já fui, faço, mas assim, tem cada um que ama aquilo que ama, né? Eu amo. E eu amo ver a transformação das famílias, assim, da pessoa que chega que às vezes acha que tá bem, como o filho mais velho da parábola do filho bem. pródigo, né? Tá bem dentro de casa, mas ela está perdida também. Amém. Que Então, lindo. cada Deus tem um- sua forma de É um trabalhar privilégio com que Deus nos dá, né, É, irmão? mas eu Nossa, contribuo com os projetos sociais que eu acredito, né? Porque tem pessoas que Deus dá o dom pra fazer isso. É um privilégio que Deus... Você é doido. Eu Nos olho assim, a entrega, gente né? poder... Gente como, tão pequenos como nós, né? Tão imperfeitos, Deus usar seres como É. nós, cara. A minha É... oração todo dia de manhã é assim, seja feita a tua vontade, né? Aqui na terra, assim como é feito no céu, que o Senhor seja na terra o que o Senhor é no céu, que venha o teu reino, que expanda o teu reino e que eu possa participar disso. Que lindo. Porque ele pode fazer tudo, né? Mas se ele tem prazer Se eu não em nos participar, usar- é eu que perco. Porque ele pode levantar outro, né? Mas ele tem prazer em nos o usar, né? governador da obra, que é o Espírito Santo, está expandindo o reino. Eu quero estar dentro disso, eu quero participar. Com o dom que ele me deu, com o talento que ele me deu, eu quero participar. Nossa, Se forte, quiser né? me dar mais, me dê, Deus. Se me dá mais, Tô aqui, pode ir. Derrama o que quiser. E às vezes todo mundo quer ser grande, mas quer ser grande. Será que não tem o ego envolvido? Então,
Cara, tem gente muito maior que eu ali na internet e tal, e eu tô do meu tamanho, tem gente menor e cada um na sua fazendo o Tem que muito a crescer, porque Deus ele quer que a gente expande mesmo, né? expandir. Se ele achar que eu tô trabalhando com Que o eu tô coração no pronto, reino, né? É. que eu expanda o reino junto. Glória a Deus, e vai. Não, Jesus tá no caminho, né? Não tem por Amém. onde. Tá falando dele, É. não tem como dar errado, né? É, tá alinhado totalmente. Esse é, né, o segredo, né? A presença de Deus, a gente alinha nossa visão, nosso coração, e o resto Deus vai fazendo. Ele vai na frente, ele que tá o segredo de tudo, né? A Amém. presença dele. E a gente tá chegando aqui ao final. Dava pra fazer mais mais uns. Em nome de Jesus já vai ter outras oportunidades, Mas né, pra foi gente falar. maravilhoso, viu? Qualquer coisa depois a gente pode ter pra fazer uma oportunidade com a sua esposa, de Sim, casal, que eu também acho que seria podemos, interessante também, né? Podemos. Verdade. Também não entramos em parte técnica de finanças e investimentos, mas eu posso mas ajudar foi- também outra hora. É, Mas eu acho que acredito que o Espírito Santo, o recado era esse de hoje, né? Que tem coisas que ele nos conduz, que é até onde ele quer que a gente vá, Às vezes, né? às vezes eu vou com a minha esposa, a gente vai Olha também aí, que falar sobre bênção. família, falar sobre... Ela fala muito bem, ela tem curso também, agora a gente deixou os cursos dela gratuitos dentro do Olha nosso só. aplicativo. Oh, que Você legal. pode baixar o aplicativo Mundo GIF, GIF, Mundo GIF. O aplicativo você vai achar nas lojas aí de aplicativo, você vai baixar, vai ter cursos gratuitos ali sobre finanças, sobre famílias, tem e-books gratuitos. É, eu tinha Olha aí, visto ó. lá, eu vi o dela. É. Glória Legal. a Deus, É. glória a Bacana, Deus. eu vi que vocês tinham feito um junto, né? Isso, tá Sobre fixado lá no meu perfil do Uhum. Instagram, tá fixado lá esse vídeo nós falando que tá gratuito. Olha só que Tem bênção. um curso que era vendido por R$1.000, que hoje tá gratuito, né, pra mulheres. Que legal. Efeito dominó, muito Que bom. trabalho lindo que vocês Olha fazem, só. né? Que é, a gente, vamos, até em relação A ao gente tem um final, bate-bola a gente no tem um final. bate-bola Vamos lá. no Umas final. perguntinhas aí pra finalizar, Bora. né? Quer começar? Pode ir. Pode ir. Qual que é a sua passagem bíblica favorita, irmão? Ai, cara, tem tantos, velho. Posso citar um capítulo inteiro? Pode, Pode. fica à vontade, Pode, irmão. sua Deixa Deus te câmera usar. João 17. A oração de Jesus antes de ir pra cruz. Leia. Primeiro ele pede, ele fala dele, depois ele fala dos discípulos, depois ele fala de nós. Olha só. João 17, o melhor capítulo da Bíblia, o que mais me toca. Amém. Que forte, né? Lindo, né? Um sonho, se aqui ainda não conseguiu ainda realizar. Olha, o meu sonho, quando você falou, a primeira coisa que me veio na cabeça foi eternidade, chegar diante do trono branco e só sentir um positivo assim, ó. Eita, glória. Entre, meu filho. Deu Servo certo, bom e deu fiel. certo. Abre as portas, Senhor. Ei. Olha, Entre, meu filho e galardão, amado. Luciano, nem sei, pode ser Pode ser. o cara, Não tô na ligando, na mas- rua do céu. A Tem rua já é de problema, ouro. cheguei. A rua já é de ouro, cara. Ei, Luciano, cheguei, Senhor. Cheguei. Cumpri, Ah, Senhor. Falar assim, olha, tá, teve isso aqui, pô, falhou aqui, rateou aqui e tal, mas ó, passou. Servo bom e fiel. É meu sonho, cara. Glória a Glória a Deus, Deus. glória a Deus. Um personagem bíblico que você mais se identifica. Cara, eu gosto muito de Davi. Eu gosto muito de Davi, cara. Eu quero muito ser um homem segundo o coração de Deus, né? Vou passar a vida toda tentando. É isso. Muito, muito forte. E aí, meu amor? Se Deus, Luciano, apresentasse agora pra você na sua frente, assim, cheguei, o que você diria a ele? Se Deus... Agora, chegou aqui. ó. I can only imagine. Tem aquela música que fala assim, eu só posso imaginar o que eu não tenho ideia do que eu ia fazer. Eu acho que eu me prostraria, choraria, agradeceria por tudo, né? Mas eu não tenho ideia do que eu ia fazer. Porque forte, estar né? diante de uma presença, Nossa. a gente não sabe o que é. Entendeu? A gente não sabe o que é. Eu realmente, que nem diz a música, pode ser que eu ia dançar, pode ser que eu ia parar, pode ser que eu ia orar, pode ser que eu ia, sei lá o que eu ia Sei fazer. lá, é muito forte, Não né? tenho ideia, Não não tem tenho noção, ideia. Algo inimaginável, né? Mas uma pergunta talvez é por que que o Senhor me salvou, né? Por que que o Senhor me escolheu? Por que que eu tive esse privilégio de ser salvo, né? Amém. Inclusive é uma coisa que a gente tem que ter alegria da salvação todo dia, não importa o que aconteça na vida, né? Nossa, é forte. Inclusive, essa é outra com uma pergunta que você faria, já até respondeu já. O que significa família pra você? Família é o meu principal projeto aqui na Terra. Eu não posso, se eu não cuidar dos meus, eu sou infiel e neguei a fé. Então eu tenho que cuidar dos meus. É o principal projeto, é a forma como Deus organizou a sociedade para nós aprendermos a sermos seres humanos mais parecidos com Ele. Então é o meu principal, já que eu tenho família, e como eu falei antes, você pode não ter, isso é um chamado separado, mas se você tem, é o meu principal projeto aqui na Terra. Amém. Cuidar deles, direcioná-los para que eles também entendam que tem que expandir o reino. Glória a Deus. Glória a Deus. Como esse episódio vai ficar gravado, quais seriam as suas últimas palavras de vida?
Eu falo. Na vida, É na vida, assim, de vida que você. Suas últimas palavras que você. cara, último dia hoje, vocês né? fazem pergunta difícil. Ó, eu acho que eu gostaria de falar o que Paulo falou, né? Cara, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tô indo, Senhor. Forte. Tô indo pra perto. E pra Acho que eu vou finalizar. estar apagando e vou estar falando assim, tô indo, Senhor. E para finalizar, o nosso público vai esperar algo muito especial de você. Você olha lá e mande uma mensagem para Você ele. sentir no coração de Deus aí. Tá bom. Bom, eu vim aqui falar sobre finanças, investimentos, dinheiro. E eu acho que, como eu falei aqui, dinheiro é bom, dinheiro é interessante, você tem que buscar. Mas você tem que entender o que é a verdadeira riqueza da vida. A maior riqueza de todas é uma riqueza que não se pode medir nesta vida aqui. Então, se você por algum motivo ainda não entendeu qual é o seu papel aqui na Terra, o seu papel é glorificar, exaltar, tornar público e conhecido o nome de Deus, se você é um cristão. E se você não é, eu te convido a conhecer, falar com Jesus dentro do seu quarto, fechar a porta e perguntar: o que é esse Jesus, o que é esse reino que eles falaram tanto aqui? Esse é o recado. Busque algo além dessa vida, porque essa vida aqui é tão pequena, é tão fácil, rápido de passar, de acabar. Você pode acabar amanhã, você pode acabar daqui a 50 anos, eu não sei. Mas tem algo que nunca vai acabar, que é a eternidade. Você passar a eternidade ao lado do Criador dos céus e da terra é o maior sucesso que você pode ter. Busque sim algum sucesso aqui, você ter uma boa vida, mas principalmente busque a riqueza eterna. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Um Deus. prazer. Muito bom. Meus irmãos, esse foi o episódio de hoje. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Quer deixar algum recado, amor? Ative o sininho, curte, compartilha, porque a gente precisa que esse conteúdo chegue até a sua casa. Não... Mais pessoas, né? É. Quer deixar suas redes sociais, irmão? Quero sim. O curso também, aproveitar. fala um pouquinho do curso também pra Você eles. pode me seguir no Instagram, é Luciano Fernandes IF, de inteligência financeira, né? Luciano Fernandes IF. Você pode procurar no YouTube Luciano Fernandes, que é o meu canal do YouTube. Eu posto conteúdos gratuitos, sempre, todo dia, sobre finanças e investimentos, mas também sobre princípios, sobre família e algumas coisas que a gente falou aqui. Eu tenho um curso tem muito conteúdo gratuito, como eu já falei aqui, tem o aplicativo Mundo GIF, que você baixa e tem conteúdos gratuitos, e eu tenho um curso pago, se chama Investidor Completo, que é do zero absoluto a investidor completo em 8 semanas. Eu ensino você a investir, saber fazer tudo sozinho, né, e cuidar da sua vida financeira sozinho, sem depender do sistema, tudo isso com princípios, né, para que você e a sua família prosperarem juntos. Então tem o investidorcompleto.com.br, você pode conhecer lá o curso também. É Amém, isso, segue glória lá, a Deus. pessoal. Obrigado. E é isso, meus irmãos. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Deus abençoe. Fiquem com Deus, meus irmãos. Fazendo ID e sempre aprendendo juntos. Ter a mente ideal de Jesus. Deus Até o abençoe. próximo episódio.